Oi, oi, gente, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo canal 16 da NET, também pelas nossas redes sociais aqui do Parlamento Caxiense. Na manhã de hoje, sessão de quarta-feira, além da pauta que já está prevista, que é a homenagem aos 80 anos da Autotrave, uma fábrica de plásticos e borrachas daqui da cidade de Caxias do Sul, importante para o mercado nacional e internacional. Essa homenagem que é prevista, que foi concedida então pelo vereador Daniel Santos. Além da homenagem e também dos vereadores inscritos no grande expediente, que no dia de hoje são 5, a gente já adianta para vocês que a gente vai ter a participação da secretária da Educação, Marta Fattori, e do secretário de Segurança Pública e Proteção Social, delegado Paulo, porque eles vão estar ocupando o espaço da tribuna para estar conversando sobre o que ocorreu no dia de ontem, que uma professora numa escola municipal, a escola João Desorze, ela foi esfaqueada por 3 adolescentes de 13 e 14 anos, alunos da própria escola do 7º ano. A ideia da conversa do dia de hoje é justamente pedir apoio e pensar soluções para resolver o problema da segurança pública dentro das escolas e também um apoio tanto para os professores quanto para as famílias desses adolescentes. Então a gente super deixa o convite para que vocês acompanhem todas essas discussões difíceis que ocorrem aqui na cidade de Caxias do Sul e que passam aqui pelo Parlamento Caxiense. A gente destaca, inclusive, que as escolas do município elas estão com as aulas suspensas no dia de hoje e tem mobilização convocada pelo Sindicato dos Servidores do município para que os professores possam se manifestar em relação ao assunto do dia de ontem. Era isso, a gente super deixa o convite, acompanhe com a gente, TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164-A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Carenato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malmo. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morante, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Sandro Fantinel, Wagner Petrini, Lucas Carenato, Sandra Boneto e Daiane Melo. Seria isso, presidente. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Saúdo a presença do nosso prefeito, Adiló de Domênico, que logo mais participará da homenagem que essa casa prestará ao Autotrave. Nesse momento eu gostaria, em razão do fato ocorrido ontem, lamentável, que quase vitimou uma colega professora da rede municipal, que em gesto de solidariedade e respeito, nós fizéssemos 1 minuto de silêncio, no sentido de enviar boas energias e fazer esse gesto de respeito a todos os professores e professoras e profissionais da educação e a educação pública da nossa cidade, que foi atacada ontem. Questão de ordem, presidente. Pois não? Só vou solicitar também que contemple 1 minuto de silêncio o brigadiano, soldado, Lucas Alexandrino Nazário da Silva, que faleceu tragicamente em ocorrência ontem. Certo.
Enquanto mesa diretora, vereador Bortola encaminha um voto de pesar coletivo, né? Acho que todos nós assinaremos e enviaremos aos familiares e ao 12º DPM. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto, por vereador inscrito, para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Vereador Bortola, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com um profundo pesar, faço esse voto de congratulações pelo falecimento do soldado Lucas Alexandrino. Voto de pesar, perdão. Pelo falecimento do soldado Lucas Alexandrino Nazário da Silva, no dia de ontem, com 27 anos de idade, deixa uma esposa grávida, uma filha pequena. Ele tombou em serviço durante um atendimento, uma perseguição a uma motocicleta, e esse criminoso empurrou, e aparece no vídeo, ele contra o acostamento, e infelizmente veio a óbito colidindo num poste violentamente. Nossos mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares, amigos e irmãos de farda, e o trecho do juramento, Tenente Cristiano Becker, da Brigada Militar, ele fala mesmo com risco da própria vida. Então, esse soldado, ele estava no momento que ele foi na ocorrência, que atendeu lá na João Desorze, ele sempre esteve à disposição para botar sua vida em risco em prol da população caxiense e da população gaúcha. Seria isso, presidente. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Vereador Ramon Teles, com a palavra. Gostaria de passar para o vereador de saudar a presença do nosso delegado regional, o delegado Cavalheiro. Peço a palavra. Vereador Ramon, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, você que nos assiste presencialmente, você nas nossas redes sociais, também faço um voto de pesar para o nosso soldado Alexandrino Nazário da Silva, cumprindo a sua missão. Eu, como militar do Exército Brasileiro, fiz um juramento de sacrificar a própria vida em prol da pátria brasileira. E este soldado também fez esse juramento. E não existe tão nobre missão do que morrer em combate. Então, acredito que agora este militar, os céus irão acolhê-lo e a sua família fica com esse legado. Ele morreu servindo a pátria gaúcha. Peço a palavra, senhor presidente. O nosso Estado. E quando falece um militar, todos nós somos atingidos. O Estado é atingido. Isso não pode ser normalizado. Nós não podemos ter indivíduos enfrentando a polícia militar, a guarda municipal e o Estado como um todo e serem simplesmente mais um crime. Não. Quando acontece com um policial militar, alguém, um agente do Estado, nós todos somos atingidos. E agora que fazemos parte do poder público, vereador. Para concluir, e agora que fazemos parte do poder público, nós devemos implementar medidas para que esse tipo de crime não volte a ocorrer. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu quero estender a minha solidariedade à professora, do município que foi atingida ontem ali, também aos seus familiares, e a todos os professores. Eu que já fiz menção aqui na casa outro dia, tenho 2 professoras lá em casa, tenho a minha filha Letícia, que já leciona da aula, e também a minha filha Larissa, que está em processo de formação. Está tão difícil, para se ter os professores, está um apagão nessa área de professores, eles ficam agora com esses acontecimentos mais amedrontados. E eu quero estender minha solidariedade a todos e também fazer aqui o meu voto de pesar ao soldado, que ontem, em plena atividade, perdeu a sua vida ali. Então, o jovem Lucas Alexandrino Nazário da Silva. Então, seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Com a palavra, vereador Cláudio Libardo. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos aos demais vereadores, aqueles que nos acompanham da plateia, também aqueles que nos acompanham de casa e também pelas redes sociais. Sei que hoje é um dia triste para a cidade, mas eu gostaria de lembrar o que marcou a minha juventude e marcou a juventude de muita gente que nasceu nos anos 90. Hoje completa-se 10 anos do lançamento do disco Ensaio, da banda Descartes, uma das bandas independentes aí que marcaram
gerações nos anos de 2010 até o ano de 2015, especificamente. Então, meus parabéns àqueles que relançam esse disco, em especial porque vão fazer um show no próximo dia 5/4, às 7 horas, no Refúgio, na Festa Sarauê. Então, presidente, meus cumprimentos a todos os membros da banda Descartes e todos também que acompanham essa banda há um período significativo de tempo, pessoal da Casa Paralela e também o pessoal da Honey Bomb Records. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Palavra à vereadora Estela Balardi. É com muita tristeza que hoje a gente vem prestar a nossa solidariedade e o nosso pesar. Me somo ao voto de pesar já feito pelos colegas, ao Lucas, que de forma muito triste perde sua vida e deixa com toda certeza uma profunda tristeza na sua esposa, na sua filha. Então, a nossa solidariedade, a nossa força, que a gente possa emanar boas energias, que a gente possa emanar muita força mesmo nesse momento tão difícil. E a escola, ela deve ser um local de acolhimento e não de violência. As professoras e professores têm que poder ensinar sem medo e os estudantes aprender sem medo. E o que aconteceu ontem nos deixa com muito receio. Enquanto sociedade, nós falhamos, precisamos melhorar. E aqui eu peço a pronta recuperação da professora, que ela esteja bem. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereador Tenente Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, agradecer a presença do prefeito Adiló, delegado regional, aos demais secretários, aos representantes aqui da empresa Autotrave, a qual vamos homenagear hoje pelos seus 80 anos. Mas hoje, infelizmente, Caxias está de luto, senhor presidente. Caxias está de luto porque nós tivemos uma professora esfaqueada dentro da sua escola, cumprindo o seu dever de professora, de educadora. E temos um colega na equipe ao qual eu trabalhei, comandei aquelas equipes ali de ROCAM, de Força Tática, do IPO. Irmãos de farda que prezam pela segurança da nossa cidade. Às vezes pensam, o homem que chora mostra um sinal de fraqueza. Eu já passei coisa na minha vida, senhor presidente. 32 anos de segurança pública e mais um irmão que se vai. Mas tem um juramento, mesmo com o risco da própria vida. E por 32 anos eu trabalhei ali e temos irmãos de farda ali hoje que continuam a lutar, porque no momento que nós perdemos, a palavra, senhor presidente, que nós perdermos esse muro entre a segurança pública e a sociedade, é a única barreira que tem para a criminalidade não avançar. Então, meus pêsames à família, aos irmãos de farda e vida longa à Brigada Militar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Colega vereador, da Brigada Militar também. Nossa solidariedade. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, também àqueles que nos acompanham aqui nessa oportunidade, em especial aos representantes da empresa Autotrave, também ao senhor prefeito, senhor delegado, senhor secretário também que está aqui, a toda a comunidade caxiense. Como já foi dito aqui, eu quero fazer coro aos demais colegas e me solidarizar com o voto de pesar ao soldado, Lucas Nazário, que tombou ontem em combate. E para quem assistiu o vídeo e quem passou por ali, agora há pouquinho, vindo aqui para a Câmara, passa um filme na nossa cabeça de imaginar a situação em que toda essa ocorrência se deu. Também isso se estende tanto ao ROCAM como também ao 12º Batalhão, e como foi dito pelo colega Bortola, a família, a esposa que estava grávida, está grávida, no momento em que o marido parte, alguém que escolheu a nossa terra, um nordestino que escolheu o Rio Grande do Sul para servir e proteger a nossa cidade caxiense. De igual forma, também eu quero estender minha solidariedade à professora Thaís de Oliveira, que até algumas horas da tarde de ontem era professora de inglês apenas, Nós tínhamos essa informação, mas que depois nós ficamos sabendo o nome dela e estamos felizes que, apesar de toda a situação, ela está com vida, ao que parece ainda permanece no hospital,
Então, também estender a solidariedade, e nós não podemos banalizar o que aconteceu ontem e abrir margem para que isso se repita. E, por fim, presidente, para concluir, fazer menção que hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, importante, nós trazemos luz sobre essa causa também de inclusão. Inclusive, hoje à tarde e noite nós temos um evento aqui na Câmara. E importante momento de reflexão aqui para a nossa cidade nesse dia, nessa semana. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Saudar aqui a presença também do secretário de Segurança, delegado Paulo, secretário de Urbanismo, colega vereador Bortola. São correligionários, né, com a letra B, os nomes políticos, colega Adriano Bressan. Também as colegas e colegas, a todos os colegas professores que estão chegando aqui no plenário. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Peço a palavra, Obrigada, presidente. senhor presidente. Nobres colegas, vereadores e vereadoras. Primeiramente, eu gostaria de me somar ao voto feito pelos colegas, né, primeiramente ali pelo colega Bortola, e dizer que é lamentável, é muito triste, vereador Tenente Cristiano, quando um trabalhador morre trabalhando, né, cumprindo o seu dever, o seu papel. Então, nossa cidade, sim, está de luto por esse trabalhador da área da segurança que nos deixou. E nós precisamos olhar para isso com atenção, porque não podemos banalizar quando colegas, quando pessoas, enfim, morrem no exercício do seu trabalho. E nos solidarizar, me solidarizar, a bancada do PCdoB se solidariza com os professores e professoras, muitos já nos acompanham aqui. Acho que o recado que nós precisamos dar, senhor presidente, para a sociedade é que os professores e professoras precisam ser respeitados, valorizados. Arrisco dizer que é a principal profissão da nossa sociedade e hoje a gente percebe uma precarização desse trabalho. Então, nós não podemos aceitar banalizar o que aconteceu ontem. Então, nosso abraço, minha solidariedade à família da professora e a todos os professores da nossa cidade que passam por um dia difícil e, com certeza, hoje não vai ser um dia fácil para todos nós que vivemos em Caxias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereador Iago Andressa Marques. Com a palavra, vereador Iago. Bom dia, presidente, demais colegas, pessoal que está aqui hoje. Sejam todos bem-vindos, as autoridades aí, todo mundo. Em 1 minuto é pouco para falar, mas a gente vai ter mais tempo durante a sessão e durante a semana também, vereador Cristiano, para a gente expressar aí e tentar, de alguma forma, ajudar algumas questões na cidade, que ontem foi um dia complexo e que nos deixa muito triste. Há poucos meses atrás, um tempinho atrás, eu perdi meu padrinho de casamento, que era policial militar, que era o Steph. Depois perdi um grande amigo, que era o Lourenço, lá do 4º Batalhão de Choque. E agora mais um guerreiro, que essa semana a Rocan fez um ofício que a gente encaminhou para o 12º, o vereador Cristiano Rocan fez uma surpresa de aniversário, levou uma roupinha lá para um seguidor meu, entregou uma roupinha e fez uma baita homenagem. Então, a gente vê eles tendo vocação e trabalhando no que eles sonharam e dando o seu melhor e até a própria vida, como já foi citado aqui. Então, aqui fica a minha solidariedade à família e a gente vai continuar cobrando e tentando mudar essa cultura para que mude essa história no país de se tornar rotina esse tipo de coisa. Obrigado, vereador Iago Morandi. Encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço 5 minutos para a manifestação de representante do Instituto Matheus Rocha. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 417/2025. Pois não, presidente. Senhor presidente Lucas Carenato, vereador que abaixo subscreve. Na qualidade de líder da bancada do Progressistas PP, observadas as disposições regimentais, solicita o uso do espaço denominado Acordo de Lideranças com a anuência da maioria dos líderes para o Instituto Matheus Rocha, no dia 2 de abril de 2025, quarta-feira. Na oportunidade, a senhora Patrícia Marcolin fará o uso da palavra para expor a situação de seu filho de 2 anos, Luca Marcolin, que necessita de recursos para tratamento de saúde na Tailândia. Atenciosamente, documento assinado eletronicamente Alexandre Prestes Bortoluz, PP, Aldonei Machado, PSDB, Edson da Rosa, Republicanos, Iago Stocco Morandi, PL, Juliano Valim Soares, PSD, Rafael Malcorra Bueno, PDT, Sandra Boneto, Novo, Tenente Cristiano Becker, PRD. Seria isso, presidente. Solicito ao vereador Bortola que acompanhe a representante do Instituto Matheus Rocha até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos.
Bom dia a todos, meu nome é Patrícia Marcolini, esse aqui é o Luca. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse rapaz aqui. Ele é deficiente visual, ele nasceu com a síndrome de Morsier, que é uma síndrome que afeta a estrutura cerebral. No caso dele, ele nasceu com o septo pelúcido afilado e a hipoplasia dos nervos ópticos. Ou seja, ele não enxerga. O nervinho dele, o nervo óptico dele, ele possui 70% do diâmetro em relação ao nervo saudável, ocasionando, então, a cegueira do rapaz. A gente está aqui hoje para falando tudo isso para vocês, porque a gente encontrou um hospital lá na Tailândia, que é o Hospital Baek Biotech, que possui diversos protocolos de tratamento com células-tronco. E um desses protocolos de tratamento é justamente o transplante de células-tronco para o tratamento da hipoplasia de nervos ópticos. O tratamento ele consiste em aplicação de 8 bolsas de células-tronco, que vão ser aplicadas nele por 2 meios, intravenoso e diretamente na medula espinhal. E, além das bolsas de células-tronco, ele irá fazer diversos outros subsequentemente diversas outras terapias para fazer com que essas células-tronco se destinem à área cerebral dele. Então, ele vai fazer acupuntura, câmara hiperbárica, TMS, que é uma terapia transcraniana e magnética, e também estimulações visuais. Tudo isso para fazer com que as células-tronco se destinem à área cerebral do rapaz. A gente vem acompanhando algumas pessoas que já foram para lá. Tem 3 crianças que estão voltando de lá agora, que voltaram, uma em fevereiro e uma em dezembro, que já estão tendo percepção de luz, percepção de movimento e de objetos. E isso, para quem não enxerga, é algo fenomenal, né? Hoje o Luca ele não caminha porque ele tem muito medo do chão, então ele não caminha sozinho. E esse tratamento vai ajudar muito no sentido dele poder ver e poder melhorar a qualidade de vida dele. Estamos aqui hoje, então, pedindo o engajamento de vocês na nossa campanha para ajudar a gente a atingir o maior número de pessoas para a gente conseguir o dinheiro, né, para levar esse rapaz a fazer o transplante. O valor que consiste todo o tratamento, as passagens aéreas e a nossa estadia lá no hospital, ele gira em torno de R$230 mil. E a gente está aqui hoje, então, em busca desse engajamento para levar esse rapaz aqui conhecer esse mundão, né, filhão? Para que ele possa ver esse mundo, para que ele possa se desenvolver e ter uma melhor qualidade de vida. Né, meu amor? Bom, gente, era isso. Falei bem rápido, desculpa se não ficou claro, mas é que a gente fica bem nervoso e a situação toda dele, ela é bem complexa, porque a gente já passou por diversas situações. Como é uma doença rara, não se tem muitos profissionais que tenham conhecimento ou que nos dêem um norte na situação dele. Então, a gente está seguindo num mundo totalmente obscuro para nós e para diversas outras áreas e profissionais, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente, não vamos desistir e a gente vai conseguir esse dinheiro para levar esse rapaz para a Tailândia. Muito obrigada a todos. Assim, me entregaram aqui em cartezinho que a gente fez, né? Então, vou ler o que está escrito aqui, né? Oi, gente, meu nome é Luca, tenho 2 aninhos e fui diagnosticado com a síndrome de Morsier e hipoplasia dos nervos ópticos. Ou seja, não consigo ver objetos, cores e nem identificar o que acontece ao meu redor. A única chance que tenho para poder enxergar está no transplante de células-tronco, que só é encontrado no Hospital Baek Biotech, na Tailândia. E, gente, eu fui aprovado e vou poder enxergar esse mundão. Por isso, eu e meus pais estamos em uma corrida contra o tempo para arrecadar o valor de R$230 mil para realizar o transplante. Aqui no encartezinho a gente tem a chave Pix, que é o celular, né? E também o QR Code, ou pela vaquinha. A gente tem esses 2 meios de arrecadação que a gente conseguiu construir até hoje. A princípio, a gente já conseguiu um valor de R$30 mil, faltando R$200 mil para a gente conseguir realizar esse transplante. O Luca ele completa 3 aninhos em agosto. E seria de extrema importância se ele fosse antes de completar os 3 aninhos, devido ao salto de desenvolvimento. Porque quanto antes ele fizer o transplante, mais eficiente vai ser o tratamento, devido a esse salto de desenvolvimento que tem depois dos 3 aninhos, né? Que o desenvolvimento dele acaba sendo um pouco mais lento. Então, quanto antes que ele fizer o transplante, mais eficiente ele vai ser.
Obrigada pela atenção de todos. Passemos à homenagem dos 80 anos da Autotrave, conforme requerimento 24 de 2025, aprovado em 27 de fevereiro de 2025. Suspendo a sessão por alguns instantes para a formação da mesa. De acordo com o requerimento 24/2025, a sessão ordinária abre espaço para prestar homenagem aos 80 anos da empresa Autotrave.
Compõem a mesa principal ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Lucas Carenhato, CEO da Autotrave, Eduardo Aver Vanin, proprietário, diretor, presidente do Conselho da Autotrave, senhor Sérgio Grilo, prefeito Adilode Domênico, secretária da mesa, senhora vereadora Andressa Malman. Esta homenagem de autoria coletiva teve iniciativa do vereador Daniel Santos, a quem convido para se pronunciar em nome deste Poder Legislativo. Bom dia, senhores, senhoras. Bom dia, presidente Lucas, senhor Sérgio, senhor Eduardo, senhor Cristiano Grilo e demais diretores. É com imensa honra e profunda satisfação que me encontro aqui, hoje, diante de todos vocês, para prestar uma justa e merecida homenagem a uma das mais emblemáticas instituições da nossa cidade, a Autotrave, que celebra com orgulho seus 80 anos de histórias, inovação e compromisso com o desenvolvimento econômico de nossa comunidade. Esta é uma marca que poucas empresas têm o privilégio de alcançar. E sei que esse feito não é resultado do acaso. Ele é fruto de uma trajetória marcada pela dedicação incansável, pela visão estratégica e, acima de tudo, por um compromisso inabalável com a excelência. Fundada em 1945, a Autotrave tem sido, ao longo dessas décadas, uma protagonista no cenário econômico local. Seus produtos e serviços não só geraram empregos e oportunidades, mas também fortaleceram a indústria e ajudaram a moldar a nossa cidade como um verdadeiro polo de desenvolvimento. Ao analisarmos sua jornada, vemos que o impacto da Autotrave vai muito além dos negócios. Ela não é apenas uma empresa, ela é um símbolo de inovação, resiliência e compromisso local. Cada passo dado por essa organização tem reverberado positivamente na vida de inúmeras pessoas e famílias. É impossível falar dessa trajetória sem destacar, primeiramente, o impacto econômico direto que a Autotrave gerou. Durante essas 8 décadas, ela foi responsável pela criação de incontáveis empregos, proporcionando dignidade e sustento para muitas famílias. Porém, o papel da Autotrave não se limita a ser uma grande empregadora. Uma empresa sólida e comprometida vai além de empregar. Ela estimula toda uma cadeia produtiva, envolvendo fornecedores, parceiros, clientes, formando um ecossistema econômico saudável e sustentável. Além disso, a Autotrave sempre demonstrou uma preocupação genuína com a qualificação e o bem-estar de seus colaboradores, por meio de investimentos em tecnologia, capacitação profissional e boas práticas de gestão. A empresa se tornou um modelo de modernização e eficiência, não só para a sua própria evolução, mas também para o fortalecimento de toda a indústria local. E por trás de uma grande empresa, sempre existe grandes líderes. Hoje faço questão de render uma homenagem especial a 2 gestores que sua sabedoria e dedicação têm sido peças fundamentais para o contínuo sucessivo da Autotrave. O senhor Sérgio Grilo, proprietário e diretor-presidente do Conselho, e o senhor Eduardo Aver Vanin, CEO da empresa. Senhor Sérgio Grilo, sua trajetória à frente da Autotrave é uma verdadeira inspiração. Sua liderança visionária e seu trabalho incansável foram decisivos para consolidar a empresa como uma referência no setor. Sua visão de futuro, aliada a um compromisso constante com a inovação, é o alicerce que sustentou o crescimento da Autotrave, tornando-a um símbolo de qualidade e eficiência. Senhor Eduardo, como CEO, o senhor tem desempenhado um papel crucial na modernização e expansão da empresa. Sua gestão estratégica, focada na inovação e na constante adaptação às tendências de mercado, tem garantido à Autotrave que se mantenha sempre na vanguarda, pronta para os desafios de um futuro em constante transformação.
A ambos, minha profunda admiração e reconhecimento. O sucesso da Autotrave reflete a dedicação e o talento, não apenas de suas lideranças, mas de toda a equipe que contribui, com empenho e paixão para essa jornada de excelência. 80 anos não são apenas um número, são décadas de trabalho árduo, de superação, de desafios e de conquistas imensuráveis. A história da Autotrave está entrelaçada à história de desenvolvimento de nossa cidade. Ela é uma referência de orgulho para todos nós e, sem dúvida, continuará a crescer e contribuir para o progresso da nossa comunidade. Portanto, em nome de todos aqueles que reconhecem o impacto da Autotrave em nossa cidade, quero expressar minha mais sincera gratidão e desejar muitos anos de sucesso e prosperidade. Que essa trajetória continue a inspirar futuras gerações de empreendedores e que a Autotrave siga sendo um exemplo inabalável de excelência, inovação, compromisso com o desenvolvimento econômico. Parabéns a toda a equipe Autotrave, parabéns ao senhor Sérgio Grilo e ao senhor Eduardo Avervanin e parabéns a todos aqueles diretores, diretos ou indiretos, que fazem parte dessa grande história. Muito obrigado. Parabéns, vereador Daniel Santos. Neste momento, temos a satisfação de entregar a placa de homenagem alusiva aos 80 anos da empresa Autotrave, outorgada por esse Poder Legislativo, com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por iniciativa do vereador Daniel Santos, presta justa homenagem aos 80 anos da Autotrave. Baseada no espírito empreendedor de seus sócios, a empresa confirma seu crescimento na qualidade em todos os segmentos que atua. Seja no mercado nacional ou internacional, contribui significativamente para a economia local, com a geração de empregos e promoção do desenvolvimento industrial da cidade. Caxias do Sul, 2 de abril de 2025, vereador Lucas Carenhato, presidente, vereador Wagner Petrini, primeiro vice-presidente, vereador Andressa Marques, segunda vice-presidente, vereador Alexandre Bortolus, primeiro secretário, e vereadora Andressa Malman, segunda secretária. Convido os componentes da mesa para que, juntamente com o vereador Daniel Santos, façamos a entrega da placa em frente à mesa oficial. Antes de acompanharmos a manifestação do CEO da empresa Autotrave, convido para assistirmos ao vídeo institucional da empresa. Muito, viu? Eu trabalhei, verdadeiramente falando, eu trabalhei muito. Trabalhei muito, mas aprendi muito, né? Aprendi muito. E me realizei porque gosto de trabalhar, então. Eu fiz a minha parte da maneira que pude. A história da Autotrave começou em 1945, com a produção de goiabada e sabão e o embalamento de erva mate.
O pioneirismo faz parte dessa história de 8 décadas desde o começo. Lá no início, ao perceber uma dificuldade para encontrar uma solução no mercado de manufatura de borrachas, os fundadores passaram a fabricar o produto que precisavam. Essa mudança de rumo resultou em uma empresa que é referência no Brasil e no mundo. De lá até agora, foram muitos novos produtos e, atualmente, a Autotrave desenvolve soluções de vedação para uma série de segmentos automotivos e industriais, com muita força no mercado de reposição e no atendimento a montadoras. Entre os muitos produtos fabricados a partir da borracha e do plástico, podemos destacar perfis bielastomêros, maciços, esponjosos, adesivados, canaletas e pestanas flocadas, perfis plásticos e prensados. O EPDM, ou borracha etileno propileno dieno em português, é uma borracha sintética, reconhecida por sua flexibilidade e resistência a intempéries, produtos químicos e temperaturas extremas. Graças a essas propriedades técnicas que asseguram soluções de vedação superiores, o EPDM é a principal matéria-prima dos produtos Autotrave. Quando combinado a outros materiais, oferece vedação de alta performance, adaptando-se a diferentes aplicações com excelência. As soluções Autotrave são desenvolvidas por equipes multidisciplinares que contam com engenheiros de diversas áreas e outros profissionais. Eles dispõem de um laboratório altamente qualificado em controles de materiais, pesquisa, desenvolvimento de produtos e compostos. Colegas, bom dia. A todos os colegas professores e professoras, das quais eu tenho orgulho, porque também estava em sala de aula até pouco tempo atrás. Nós estamos num momento regimental de homenagem a uma empresa dessa casa, proposta por um vereador. Posteriormente, o prefeito já se comprometeu, vai continuar aqui, temos a secretária de Educação, temos o delegado da Polícia Civil, ouviremos todas as pessoas, a manifestação do sindicato, da representação do Conselho de Diretores. Mas nós vamos seguir com respeito, valorizando a empresa que foi homenageada. Tem espaço aqui na frente para os colegas professores, o plenarinho está à disposição, vamos abrir a Adelar Bertucci, eu só peço o respeito e a colaboração, na medida que essa homenagem proposta pelo vereador Daniel Santos já tinha sido acordada, eu comentei isso com os colegas diretores, falei com a presidente do sindicato, e nós vamos seguir com respeito a essa homenagem ou qualquer homenagem que estivesse na pauta. Eu peço, por favor, atenção de vocês e respeito, e em seguida, concluída a homenagem, nós entraremos no tema de que eu imagino que a maioria esteja aqui, que é o tema da educação. Por favor, nós vamos seguir com atenção ao vídeo. Peço desculpas à empresa, dado os fatos todos desse dia. Sim, nós vamos seguir. A Câmara estará com todos os seus espaços à disposição, mas nós precisamos seguir com a homenagem. Por favor, o vídeo. Análise de matéria-prima e controle de propriedades químicas e físico-mecânicas. Possuir e gerir uma área de ferramentaria própria nos dá autonomia e reforça o nosso compromisso com a qualidade e a melhoria contínua em todos os produtos e processos. Além de oferecer ao mercado as suas linhas próprias, a Autotrave também trabalha com projetos personalizados. Em parceria com os nossos clientes, criamos soluções que atendem a necessidades específicas. Todos os itens que saem da fábrica estão inseridos em um sistema confiável de gerenciamento e rastreabilidade, que garante qualidade nos processos
e um controle eficiente dos estoques. Na área de logística, atuamos com tecnologia de identificação, localização, separação e conferência de produtos, um recurso que permite uma gestão integrada e precisa em toda a cadeia, desde a entrada da matéria-prima até a expedição do produto final e a entrega aos clientes. Com um olhar atento para a sustentabilidade do negócio e a máxima qualidade dos produtos que entrega, sem nunca deixar de priorizar a segurança, a Autotrave vem crescendo de forma responsável. Com valores sólidos, a marca chega a mais de 20 países e está abrindo novos mercados. Em 2025, ao completar 80 anos, lança uma nova identidade visual que busca valorizar a história construída até aqui e reforçar a maturidade e solidez para viver o presente e construir o futuro. Estar à frente da Autotrave no ano em que ela completa 80 anos é uma grande responsabilidade. O nosso time tem consciência disso e está preparado para honrar o passado e construir um futuro de ainda mais reconhecimento e credibilidade. Em 2023, em uma medida linear, produzimos borracha suficiente para sairmos de Caxias do Sul e irmos até Paris. O nosso objetivo é dar a volta ao mundo. Vem conosco! Parabéns. Convido para seu pronunciamento o prefeito municipal, Adiló. Desculpe. Para a sua manifestação, convido o CEO da Autotrave, Eduardo Vanin, da tribuna. Bom dia a todos. Agradeço à Câmara de Vereadores, ao presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Carinato, por nos receber por essa homenagem, receber aqui na Casa Legislativa. Saúdo ao prefeito Adiló de Domênico e agradeço a presença. Em nome de todas as pessoas que em 80 anos passaram pela nossa empresa e que estão conosco fazendo a nossa história, agradeço o Daniel Santos pelo proponente da homenagem. Como a gente falou, são raras as empresas que chegam a 80 anos. Então, obrigado, Daniel. Também direciono os cumprimentos aos demais vereadores, entidades que aqui estão e às senhoras e senhores. Antes de falar da empresa, da Autotrave, de qualquer outra coisa, eu queria me solidarizar com todas as professoras e professores que aqui estão. Tenho uma irmã professora em universidade pública. E a gente sabe da luta de vocês, a gente sabe, e eu quero que Deus abençoe a cabeça de cada autoridade pública para melhorar ainda mais a condição de vocês, de segurança, de condições de trabalho. Também queria deixar minha solidariedade e profundo pesar à perda do colega, do soldado, do Lucas, em serviço, outro servidor público que perdeu a vida, aqui dando a vida por nós. Que Deus o tenha. E que Deus conforte a família. Quem é pai, quem é mãe, sabe, não consegue nem imaginar a dificuldade que aquela família deve estar passando. E também a mãezinha do Luca, que o ato do seu Sérgio aqui, de fazer a adoção, é meramente simbólico, mas que representa muito do que ele foi nos 60 anos que ele teve na empresa e nos seus 80 anos, de muito amor pelas pessoas, cuidando das pessoas. Esse foi um dos pilares que fez com que a Autotrave chegasse até aqui. Cuidar das pessoas é um legado que eu estou há 2 anos e meio à frente da empresa. Busco aprender com ele, além de todo o conhecimento. E hoje são mais de 220 colaboradores diretos
quadros que até 250 funcionários nós temos já abertos e não conseguimos pela dificuldade que a mão de obra hoje está. E muito provavelmente também, olhando para os professores, pela nossa falta de ter mais reforço na educação. Então, reforço também aqui. Eu estou muito de improviso, tinha um discurso, mas eu não posso ficar alheio a tudo isso que aconteceu, né? E exaltar um pouquinho, contar um pouquinho para vocês da história, como que nós chegamos até aqui. A empresa foi fundada em 1945, pessoal, e naquele ímpeto da nossa terra, de italianos, de pioneirismo e empreendedorismo, empacotando erva mate, fazendo chimia e também fazendo sabão. Só que 18 anos depois foi quando a borracha entrou no Autotrave, e 20 anos depois da fundação, em 1975, foi quando o seu Sérgio ingressou na empresa, na divisão de borrachas, e começou a trazer a sua juventude, vitalidade e visão de negócio para a empresa. E diversos marcos. Na década de 70, foi quando 1970 foi o ano em que nós fizemos a primeira exportação. Se hoje já é difícil exportar, vocês imaginem em 1970 o que foi preciso fazer para chegar nesse movimento. Na década de 80, depois de diversas incursões no mundo todo também, num período muito complexo, se trouxe muita tecnologia, produtos diferenciados que até hoje são difíceis e que são o nosso carro-chefe, perfis estudados. Se vocês viram no vídeo, nós hoje produzimos borracha que sai de Caxias até Paris a distância. E a gente vai querer dar a volta ao mundo em borracha. Para quê? Para gerar mais empregos, gerar mais prosperidade, gerar impostos, gerar valor para a nossa sociedade. Esse é um dos principais interesses nossos. Falar um pouquinho, né, dos anos 2000, agora nós sempre tivemos muito investimento em qualidade, em laboratórios, e o novo milênio ele trouxe a profissionalização, onde a família constituiu o conselho e contratou profissionais visando a continuidade e a perpetuação do negócio. Isso é ter visão, porque uma empresa gera empregos, gera impostos, 220 funcionários diretos, tem uma cadeia no mínimo triplo ao redor. Então, o valor que essa empresa gera, para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui hoje falando para vocês. O momento atual, nós atingimos no ano passado a receita recorde da empresa e muito destaque de uma iniciativa lá de 1970, onde nós começamos a exportar, hoje estamos com quase 20% das vendas aqui de Caxias para mais de 20 países do mundo, em todos os continentes. Fruto da iniciativa lá de 1970. E falar um pouquinho de perspectivas de futuro, para que todos entendam, temos um planejamento estratégico muito sólido, muito fundamentado, onde até 2027 nós queremos ultrapassar a barreira dos 100 milhões. Ou seja, gerando receita, gerando impostos, gerando prosperidade para a nossa região. Abrimos a empresa para ser delimitada para SA, onde traz uma governança muito maior e outras perspectivas de parcerias estratégicas. Além de, esse ano temos uma meta de crescimento mínima de 10%, e já estamos nesse caminho, apesar do cenário diverso. Então, a diversificação de mercado traz com que a gente consiga crescer nos últimos anos. E um ponto importante, a ampliação geográfica. Queremos estar mais próximos dos nossos clientes, produzindo aqui, mas próximos dos nossos clientes. E, por último, vocês viram no vídeo, a gente acabou de lançar em fevereiro a nova marca, que é o novo posicionamento e a identidade visual. Antes era Autotrave, borrachas e plásticos, e agora é Autotrave vedações de alta performance. O que isso quer dizer? Novas possibilidades de linhas de produtos e desenvolvimento para nós e para a nossa região. Então, eu agradeço, fazer uma menção honrosa aqui ao nosso fundador, novamente, ao Sérgio Grilo. Ele foi a base, a rocha fundamental para toda essa trajetória e com sua visão, com muita perseverança, porque todas as empresas passam por altos e baixos, com nós não é diferente, e estamos aqui cada dia mais fortes. Então, muito obrigado e, novamente, pessoal, eu solidarizo com toda a classe dos professores. Espero que vocês consigam, que vocês evoluam na segurança, em todas as condições de trabalho. Obrigado à casa e agradeço a todos. Parabéns pela fala, CEO Eduardo Vanin. E agora, para a sua manifestação, nosso prefeito Adiló de Domênico. Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu quero dizer que depois da homenagem à Autotrave, nós ficaremos
aqui o tempo necessário para reflexão, debate e conversa com os senhores e senhoras professores. E, antes de mais nada, eu quero me solidarizar, meus profundos sentimentos a toda a categoria, a comunidade escolar e também a família brigadiana pelo ocorrido ontem. Sentimentos profundos. A cidade viveu ontem um dia muito triste, um dia de luto, e nós precisamos refletir muito sobre isso. Mas eu quero, antes de mais nada, saudar o presidente desta casa, vereador Lucas Carenhato, em nome do vereador proponente Daniel Santos, nosso líder de governo, saudar todos os vereadores que aprovaram por unanimidade esta justa homenagem, saudar o nosso diretor, amigo, Sérgio Grilo, proprietário e diretor-presidente do Grupo Autotrave, o Eduardo Aver Vanin, CEO da empresa, e eu quero, em nome do Cristiano Grilo, meu amigo, meu colega de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, saudar todos os integrantes da Autotrave, todos os colaboradores. Cristiano, leva esse abraço a todos. Dizer, né, que quando a gente pode homenagear uma empresa de 80 anos, que é raríssimo, não é raro, é raríssimo. Nós sabemos que a maioria das empresas sucumbe nos primeiros 5 e poucas ultrapassam os 15 anos. Isso é estatística. 50 cada vez mais rara e 80 é uma façanha, porque empreender é sempre muito difícil, e ainda mais num país onde nós temos talvez a maior carga tributária do mundo e um retorno muito baixo de serviço por parte do ente público. Por isso que eu tenho sempre um lema: se não dá para ajudar, vamos procurar não estorvar as empresas, que a gente possa fazer isso, né? E quando nós vemos uma empresa completar 80 anos aqui em Caxias, nos enche muito de orgulho. Chegar a essa marca, ela exige muita solidez, criatividade, capacidade de se adaptar ao mercado, que foi o que a Autotrave fez. Começou com chimia, né, com sabão e coisa, e foi se adaptando. Eu tive a felicidade de conhecer essa empresa em 1970, aí no bairro Rio Branco, na Avenida Rio Branco, esquina com a Itália Trave, onde a família da minha falecida esposa, a avó, reside ali há 89 anos, amiga do seu Sérgio, e viu essa empresa crescer. E o bairro Rio Branco deve muito à Autotrave. Muita gente trabalhou nessa empresa durante esses anos. Ela foi, talvez, uma das principais molas propulsoras da formação desse bairro, que hoje é o bairro Rio Branco. Além da sua própria história, né, com essa longevidade, fazem parte da história da cidade, a imagem de tantos empregos, de tantas pessoas que tiveram oportunidade. E eu conheci, talvez, um dos artefatos que mais projetou a Autotrave foi uma fita estática. Naquele tempo, os automóveis eram pura lata. Tu ia abrir a porta, dava o choque estático, né? Para muitos, inclusive, arrepiava o cabelo. E a Autotrave lançou uma fita presa no chassi e que tirava toda essa eletricidade estática. E isso despertou o conhecimento, né? Quem é essa empresa lá da longínqua Caxias do Sul que inventa um negócio desse que dá para tu chegar e abrir a porta do carro sem surpresa, né? Então, eu me lembro muito disso quando cheguei em Caxias em 1970, que a empresa logo em seguida lançou esse produto, que projetou, e de lá para cá não parou mais de inovar, de lançar produtos, de se inserir nesse mercado. Eu tenho certeza que a Autotrave também ajudou muito a transformação da nossa cidade dentro desse espírito dos empresários, do empreendedor, das pessoas que adotaram Caxias por ser uma cidade de oportunidade, e continua sendo. Este ano aqui nós já estamos batendo na casa dos 57 nacionalidades diferentes que chegam a todo momento buscando oportunidade de trabalho e renda em nossa cidade. Parabéns à Autotrave, parabéns a todos os colaboradores, parabéns, vereador Daniel Santos, e a todos os teus pares aí por acolher e prestar esta justa e merecida homenagem. Vida longa e de muito progresso a essa empresa Autotrave. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito. Mais uma vez aqui, parabenizar, né, os 80 anos da Autotrave e ao protagonismo do senhor Sérgio, né, e a toda a direção, aos trabalhadores e trabalhadoras dessa empresa. Agradeço às autoridades, convidados e todos que nos prestigiaram nesta homenagem presencialmente ou de forma virtual. Pedimos a suspensão dos trabalhos da presente sessão para saudações finais e despedida. Muito obrigado.
Então, hoje, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, em razão dos fatos de violência ocorridos ontem em nossa cidade, que quase ceifaram a vida de uma colega professora municipal e ceifaram a vida de um policial da Brigada Militar. Nós temos o nosso plenário está lotado de professores, professoras, profissionais da educação, servidores públicos, e nós estamos abrindo um espaço, dada a excepcionalidade do momento, e agradecer aqui a presença do prefeito Adiló, da permanência do prefeito Adiló, da secretária de Educação, do secretário de Segurança, do delegado Cavalheiro, Augusto Cavalheiro, da Polícia Civil, e da Silvana Piroli, que é representante do sindicato. São falas das pessoas que estão na mesa, nós não vamos abrir espaço para questionamento dos vereadores, e vamos conduzir para que todos possam falar. A Silvana começa a sua manifestação em representação aos servidores públicos e à comissão de diretores. Com a anuência dessa mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço de até 20 minutos para a manifestação de autoridade ao visitante ilustre. Silvana, da tribuna, pelo tempo. Bom dia a todas, a todos que estão aqui. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente desta casa, em nome dele cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras. Na pessoa do senhor prefeito municipal, cumprimentar as demais autoridades, e em especial todos os secretários que também estão aqui. Cumprimentando o delegado regional, todas as autoridades da área da segurança pública do Estado que estão presentes. Meus colegas professores, professoras da rede municipal. Hoje não é um dia feliz e nem venho dessa tribuna falar de coisas que são fáceis. Para quem é professor da rede, hoje é mais um dia triste. O fato de ontem deixou a nu uma situação recorrente nas nossas escolas. A violência, o desrespeito, a falta de autoridade que a gente tem, às vezes, na sala, não porque nós não temos autoridade, mas porque nos tiram o direito de exercermos a autoridade de professor. Num espaço em que nós, professores, temos formação adequada para isso. E eu quero aqui, poderia falar, tá bom, vou falar mais alto então. Poderia falar aqui de muitas coisas com relação à educação, mas eu vou me ater ao problema da violência e o que nós, profissionais da educação, temos passado nos últimos 20 anos. E eu digo isso porque não é de hoje. Nós somos paulatinamente sendo desrespeitados na nossa profissão. E o desrespeito se diz quando qualquer pessoa pode, em qualquer momento, dizer o que nós temos que dar aula, como que nós temos que fazer. Se nós damos isso ou aquilo, se a gente tem que ser filmado para poder dizer o que nós estamos falando. E quando fazem isso, estão dizendo para a comunidade que nós não sabemos trabalhar. Estão dando um aval para que outras pessoas, um terceiro que não é interessado no processo de ensino-aprendizagem, venha e diga como trabalhar. E eu brinco muito, nas nossas reuniões eu tenho dito, e vou usar aqui da tribuna, embora pareça, não quero ser desrespeitosa com nenhuma profissão, porque representa todos os servidores, e a violência não é só na escola, é também em outras áreas. Mas eu tenho pós-graduação, a maioria de nós tem pós-graduação, mestrado e doutorado, e nem por isso eu tenho aqui uma plaquinha, faço cirurgias. Eu não posso dar palpite da opinião dos outros. Eu não posso assinar uma RT para uma construção de escola.
Eu não posso fazer coisas que não estão na minha profissão. E por que raios que todo mundo quer dar palpite, dizer, inclusive, através de fake news, de coisas que a gente sequer consegue fazer na sala de aula? É uma... Eu me dou por satisfeita, e me dava por satisfeitas muitas vezes com tristeza no final do ano, quando eu conseguia fazer eles aprender a ler e escrever as 4 operações de resolução de problemas. Nós nunca trabalhamos com ideologia dessa ou daquela. Nós queremos a diversidade, o respeito a cada um e a solidariedade. Nós temos uma escola pública em Caxias que é modelo e exemplo para toda a região e para o país. Nós temos um acolhimento que é feito por nós, que poucas redes têm. Embora nós não tenhamos nem psicólogo, nem assistente social, como a lei preconiza nas escolas. Nós cumprimos a BNCC, nós cumprimos todos os regramentos que a Secretaria coloca, que foi construído, que o Conselho coloca. Nós nunca deixamos de cumprir. É uma bobagem, nós não conseguimos nem ter tempo de ensinar a ler e escrever, e agora querem fazer lei de que a gente não pode ensinar o português que não seja aquele gente. Se nós conseguíssemos ensinar a língua portuguesa, estava de bom tamanho. Então não inventem ideologia de gênero. Não inventem outra escola que não seja a escola que atende a todos. E que nós tenhamos autoridade, porque ontem e hoje eu vi um monte de gente, porque vocês são contra isso, porque nós queremos uma escola tal, a escola tal. Escola pública nesse país tem que ser escola que atenda a todos. Se ela tiver as mesmas condições, nós temos que ter uma escola que tenha condições para atender a todos. Porque uma escola de exemplo, e vou pegar o exemplo aqui, uma escola cívico-militar, se nós tivéssemos metade das condições que a escola cívico-militar tem, nós faríamos muito mais, com certeza. O resultado ia ser muito melhor. Eu quero ver dar aula numa escola que não tem quadra. Porque quando é calor, a juventude não consegue jogar bola. E quando é frio e chuva, o professor também não dá educação física. E se não dá educação física para jovem e para adolescente, 4 horas parado numa escola, eu quero ver qual de vocês consegue. Nós não conseguimos ficar parado 4 horas aqui sentado. Ou conseguimos? Não. Entendeu? Nós queremos uma escola que tenha condições de ser autoridade. Não pode chegar no final do ano e o professor trabalhou o ano inteiro, fez todos os registros pedagógicos, que é outra novela, que parece que a gente está no século passado, porque nós estamos no século I com relação a isso. De tanto papel, nós passamos 90% do nosso tempo de planejamento preenchendo planilha, preenchendo papel. Nós não temos tempo para fazer aquilo que é mais importante, que é sentar com a... Gurias, eles vão descontar no meu tempo, só para... Nós não conseguimos ter tempo para fazer um planejamento intersetorial como nós gostaríamos e como a escola às vezes gostaria. Nós temos que levar as coisas para casa para conseguir fazer. Vocês já viram, vocês já observaram como é que é a coluna e como é que são as mãos de um professor? Elas estão sempre cheias de livro, papel. Quem já foi professor sabe que é assim. Aí vão dizer, mas a Silvana está reclamando do quê? Eu não estou reclamando, estou fazendo um desabafo aqui, porque cada um no seu quadrado. Eu não aguento mais chegar no final do ano, ver colega meu que trabalhou o ano inteiro, diretor, coordenador, todo mundo com conselho de classe, com tudo que manda. Aí o pai vai lá, não gostou do resultado do aluno, vai na secretaria e manda mudar a nota. Eu não aguento mais ouvir colegas meus que o carro riscado, com o carro estragado, diretor que está na escola, que o pai vai lá e aumenta um chico, xinga, ameaça, e o professor que perde a vaga na escola que é perto da sua casa e com o aluno não acontece nada e com o pai muito menos. Então assim, ó, gente, esse não é um fato isolado. Eu poderia ficar aqui 3 dias falando, mas eu vou só sugerir algumas coisas, porque eu acho que está na hora de sair
Passou da hora, é verdade, passou da hora. Nós estamos, todas as campanhas salariais colocando, tem uma página inteira sobre os problemas da educação, agora nossa campanha salarial, mas eu vou dizer algumas coisas que eu acho que tem que ser compromisso. Primeiro compromisso, senhores vereadores, é que vocês precisam nos ajudar a empoderar o professor, a direção e a escola, porque eles são os responsáveis e são as autoridades na escola. Se nós não recuperarmos esse respeito na sociedade, nós não vamos ter uma escola que funcione. E esse respeito, ele passa por algumas coisas que eu acho que a gente precisa realmente parar para pensar. Como aqui é uma casa legislativa, e nós representamos, vocês aqui representam diferentes segmentos, eu convido a todos que, antes de fazer qualquer proposta de lei, vocês, por favor, vão numa escola, fiquem uns dias cuidando do recreio e aproveitem e acompanhem o cotidiano de um professor. Porque seria a mesma coisa... Seria a mesma coisa que eu falasse sobre assuntos que conheço pouco. Então, vamos lá conhecer, estender a mão. Não é degravação do nosso trabalho que precisa. Não se preocupe que nós não ensinamos nem ideologia de gênero, nem tem mamadeira de piroca, nem a gente ensina qualquer... Isso não existe. Não, porque, sabe, eu enchi o saco. Sabe, professor tem que ser autoridade na aula. Ele vai trabalhar aquilo com a diversidade que é preciso, respeitando aquilo que a cultura, o conhecimento fez. Nós temos mecanismos, e a prefeitura tem mecanismos, de que quem sai fora da linha é severamente punido. Não pensem que é a casa de ninguém. Agora, nós precisamos ter autoridade para que, quando a gente toma determinadas atitudes, não venha alguém dizer que não pode, não dá. O ano passado, eu fui numa escola onde os alunos disseram coisas dos professores que eu me envergonhei. Eu não conseguia repetir, sabe? Agora, o que eu fazia? Eu fui lá e disse, não dá. Tem coisa que não dá, tu educa pelo exemplo. Se não acontece nada, se não tem regra, se a regra não é cumprida, e tu pode fazer tudo o que tu quiser, não vai adiante. Uma sociedade democrática pressupõe respeito às regras e às instituições. E é sem anistia, desde o que pega a coisinha ali, como o que pega a coisinha grande lá. A lei tem que ser cumprida e tem que ser apurado o devido processo legal e a punição que cabe a cada um. No caso dos adolescentes de ontem, os pais, os responsáveis, têm que ser penalizados. Não dá, porque senão vai virar lugar comum. Eu não quero vir aqui cada semana fazer um discurso de desabafo, porque isso não resolve a minha vida e nem a de vocês. O que resolve é a gente ter... Quando começou o Conselho Tutelar, e eu era professora, a gente dizia para os pais que ia chamar o Conselho Tutelar, eles tremiam tudo, traziam os alunos e dava jeito. Hoje o Conselho Tutelar, com 2 só na cidade, é como se não existisse. Então tem que melhorar, tem que ter mais Conselho Tutelar e tem que melhorar. A gente tem que ter CREAS em mais lugares, porque vocês imaginem que lá no território... Sabe? Lá no território, junto com a escola, tem que funcionar a integração entre escola, prefeitura. É tudo da prefeitura, mas cada um na sua gaveta. Se a gente precisa que vá uma criança que tem problemas na UBS, que tem um atendimento especializado, ele entra numa fila que não termina nunca. Enquanto isso, ele está lá na sala de aula, entendeu? E a gente não consegue saber como atender. Então, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar que atenda as nossas crianças. Porque o médico que está lá no UBS também é agredido pela população. Não pensem que é diferente. O ano passado teve um que também foi agredido à faca. Quer dizer, não é a primeira vez. Então, nós temos que ter CREAS, mais CREAS, porque o CREAS do centro, gente, atende uma população de metade da cidade. Nós temos 3 CREAS para a cidade inteira. Não dá. Não dá, gente.
Entende? É secar gelo. Então, a rede de apoio CREAS, CRAS, saúde, tem que funcionar. Aí o pessoal diz, nós vamos botar segurança nas escolas. Sim, nós temos uma equipe muito boa da patrulha escolar. Mas é uma. Nós somos em 80 e poucas escolas. Teria que pelo menos ter 3, uma em cada território. Porque isso é importante. Nós temos que fazer o trabalho preventivo, mas também tem que ter a figura do guarda municipal. Agora, o ano passado, chamaram todos os guardas, tá? E metade não quis assumir. Agora chamaram professores e as pessoas não querem assumir. Aí eu disse, mas também, né? Aí me pergunto, mas por quê? Porque o salário é baixo, porque as condições de trabalho não são boas e porque a gente arruma em outro lugar. Então isso é um combo, entendeu? Isso é um combo, não se resolve as coisas com medidas simples, mas não dá mais para esperar. Porque senão a gente vai estar dizendo o seguinte, a gente precisa homenagear, a gente precisa se revoltar, mas que eles sejam os últimos a tombarem em trabalho. E não mais um do nosso cotidiano. Que a gente possa sair de casa e que os nossos filhos tenham certeza que a gente vai voltar. Que a gente possa sair de casa para poder abraçar os nossos alunos e melhorar as relações entre nós e a nossa turma, com a certeza de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Que a secretaria vai estar lá presente para apoiar as nossas decisões. Que vai ter o pessoal do SOI para as nossas escolas que nós não temos, que a direção de escola vai parar de cuidar de obra e de problema construtivo, que recebe as obras de qualquer jeito, e vai poder trabalhar. É uma burocracia que não termina, metade da equipe diretiva fica enrolada no meio dos papéis. Se eu pudesse fazer um desenho, era um professor com os cabelos arrepiados e um monte de papel ao redor. É isso. E a gente tem que exigir respeito, porque não se esqueçam, eu falei nos últimos 20 anos, mas eu vou dar uns exemplos. Foi para nós que disseram que a gente na pandemia não trabalhava e ficava em casa de pijaminha. E nós íamos da escola toda semana, levava todo o material, distribuía a cesta básica e estamos com nossos avanços congelados. É para nós, que somos maioria de mulheres, que dizem que a gente... vocês têm 60 dias de férias. Como se a gente não trabalhasse todos os sábados, mais não sei o quê, mais de noite, para compensar as horas que a gente faz a mais. Então, gente, o que eu quero aqui é conclamar que cada um, no seu espaço, tomem as decisões que a gente precisa. Então, a gente precisa ter campanhas colaborativas, sim, entre a comunidade escolar, entre os professores, os pais. É preciso chamar atenção. Gente, todo mundo defende a família, né? Nunca vi ninguém ser contra defender a família. Só que é o seguinte, né? Família é bom quando faz o seu papel. Quem faz a educação é lá em casa, bicho. A escola tem que prioritariamente trabalhar o conhecimento. Porque senão nós vamos estar invertendo tudo. E isso precisa estar dentro de um conceito de uma sociedade que quer conviver. Se eu quero conviver bem, eu não posso exigir que lá na escola eu tenha um tratamento VIP, que a criança faça o que quer e tudo bem. Se na casa é assim, na escola não pode ser assim. Tem regras, a sociedade exige regras. A gente não pode fazer o que quer em qualquer lugar. E isso é para todos nós. E isso não é ser autoritário, isso é ter autoridade. Isso é ser democrático, quando tu respeita a individualidade de cada um, mas tu estabelece o que é comum para que aquele processo funcione. Então a escola tem regras, só que nós estamos ceifados da autoridade para fazê-las cumprir. Nós queremos ter autoridade para fazer cumprir as regras estabelecidas no nosso regimento, nas nossas regras com o Conselho Escolar. Nós queremos o apoio da Secretaria para poder melhorar os ambientes escolares. Nós precisamos ter o psicólogo, o assistente social, como a lei federal preconiza. Nós precisamos ter uma rede de apoio. Nós precisamos ter um salário decente para dar conta e não ter que trabalhar em 50 lugares.
Porque hoje, aqui dentro, o professor que não tem 40 horas, ele tem 20, mais 20 de CAGE e não pense que termina aí. E a dupla jornada em casa. E fazer todas as coisas. Porque o salário, ó, enquanto o Fundeb sobe 6, o nosso aumento foi de 4. Sabe? A gente não consegue nem dar conta do que a gente tem pela frente. E isso é real, eu não estou falando coisas abstratas. É por isso que a Guarda Municipal chamaram 40 e só 20 assumiram. Porque o serviço público está entrando num apagão. E quando a gente quer resolver, nós temos que resolver hoje. E porque essa mudança leva anos. Não pense que a gente vai resolver em 3, 4 dias. Mas precisa começar. Precisa começar respeitando o espaço de autoridade da escola, do diretor, e dando as condições para que a gente possa avançar. Eu quero agora fazer um parêntese, uma homenagem à escola. Tem mais um minuto, porque a Escola João Desós, além de tudo isso que a maioria das escolas sofrem e outros setores do município sofrem, como a saúde, a assistência e outras áreas dessa violência toda, a Escola João Desós, nos últimos 4 anos, mudou 4 vezes de lugar, entendeu? Foi um tal de vai para cá, vai para lá. E todas as vezes eu fui uma pessoa que insisti muito para que ela não fosse metade para o Risso e metade para uma escola estadual, e dizia para a secretária, pelo amor de Deus, nem começaram as obras, espera um pouco. Aí foram para lá, a obra não começou, voltaram. Né? Tiveram que voltar, a escola estava tudo uma zona, deram uma tapeadinha, voltaram. Aí começaram as obras com a escola lá dentro. Mas daí não deu, óbvio que não dava, né? Eu fui lá um dia, tinha barro por tudo, não sei para que lado a gente olhava aquilo. Aí depois mandaram lá para o aluguel para poder fazer a obra. Aí quando terminaram a obra para voltar, era para estar tudo pronto. Mas eu não estou mentindo, né? Que tem um monte de defeito construtivo, tem de tudo lá de problema. O pronto meia boca, né? Aí agora estão lá os diretores, isso, aquilo, correndo atrás para resolver. Então, nos últimos 4 anos, essa escola mudou de lugar, foi de um lado para o outro, para lá e para cá. Qual é a relação que se estabelece com a comunidade? Como é que tu consegue ter um grupo de professores comprometido com um projeto, com um programa, se sequer tu tem um espaço físico para olhar? Então, assim, pelo amor de Deus, planejem melhor as obras. Pelo amor de Deus, planejem as coisas. A gente está pedindo na campanha salarial planejamento. Quando começa, tem que terminar. Nós estamos com dinheiro ali na prefeitura para fazer um... Olha o absurdo, bizarro. É um parquinho para cada escola. Dinheiro de uma verba de emenda para fazer um parquinho em cada escola. Esse negócio já faz 3 anos, agora já não dá para todo mundo. Já dá para alguns. Não dá, gente, não dá mais. Então, se é um parquinho em cada escola, é um parquinho em cada escola e vamos fazer, vamos ter agilizada. E para concluir, gente... Educação é sério. Cada um aqui tem que assumir o seu papel. Nós assumimos junto o papel de educadores. Fizemos concursos e temos formação para tal. Mas queremos respeito pela nossa autoridade, pela liberdade de cátedra e pelos direitos que nós temos. Somos parceiros para construir uma educação libertadora, emancipatória, que consiga construir cidadãos capazes de enfrentar o dia a dia ali fora. Agora, não queremos ser nem considerados os coitadinhos e nem os que são os responsáveis pelo fracasso na educação. E faço um apelo aqui, cada um com a sua responsabilidade, mas vamos dar condições para que a rede municipal do ensino possa trabalhar com altivez, com dignidade, dentro de uma cultura de paz. Muito obrigado. Obrigado, Silvana. Vamos seguir a sessão. Vamos seguir a sessão. Colegas, por favor, a plateia, nós vamos seguir a nossa sessão
Com a anuência desta mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, essa sessão abre espaço de até 20 minutos para a manifestação de autoridade ou visita ilustre, delegado regional da Polícia Civil, Augusto Cavalheiro Neto. Da tribuna ou daqui como o senhor... Da tribuna, delegado, por favor. Bem, bom dia a todos. Saudando em primeiro lugar o vereador Lucas Carinhato, presidente dessa Casa Legislativa, saúdo aos senhores e senhoras vereadoras que integram o Parlamento Municipal. Saúdo da mesma forma o prefeito Adilóide Domênico e, em seu nome, saúdo os secretários e secretárias municipais aqui presentes. Saúdo as demais integrantes da mesa. Saúdo também senhores e senhoras da imprensa que acompanham esse ato e saúdo especialmente o público presente, na sua maioria composto de professores e professoras da rede pública municipal e, quiçá, também estadual, porque sei que muitos operam nos dois. Então, sintam-se todos devidamente saudados. Primeiramente, e para iniciar a minha breve manifestação, eu gostaria de, na seara daqueles que me antecederam, hipotecar a minha solidariedade, profunda solidariedade, com todos os professores e as professoras, mas especialmente pela professora Thaís, que ora se recupera no hospital da Unimed e, ao que tudo indica, vai conseguir sair dessa. Então, nosso pensamento e nossa oração é para que ela consiga se recuperar o quanto antes desse ato bárbaro que ela foi vítima na tarde de ontem. Da mesma forma, hipotecar a minha solidariedade e o meu voto de pesar aos policiais militares pelo passamento trágico do soldado Lucas, falecido ontem, no atendimento de uma ocorrência tombado em combate, merece o nosso reconhecimento. E é um momento realmente, como disse o prefeito Adiló, um dia muito triste para a nossa comunidade, o dia de ontem. Mas precisamos seguir em frente, precisamos aprender com o que aconteceu, precisamos evoluir e precisamos, acima de tudo, como diz a música, prosseguir. Venho aqui na tribuna na qualidade de delegado regional da Polícia Civil, basicamente prestar contas. O primeiro dever de todo servidor público, quando entra nessa missão do serviço público, seja ele de qualquer natureza, é prestar contas para o público. Se nós servimos ao público, nós precisamos prestar contas a este público quando necessário. E na tarde de ontem, todos sabem o que aconteceu na Escola Desorze, e prontamente, quando fomos comunicados, deslocamos com o nosso efetivo e nos somamos ao efetivo da Guarda Municipal e também da Brigada Militar, que lá estavam, e nós tínhamos dois objetivos principais. Um não dependia de nós, que era a pronta recuperação da professora Thaís. Segundo, capturar o mais rápido possível os indivíduos que praticaram aquele ato. E, em questão de 2, 3 horas, conseguimos lograr êxito na captura dos 2 autores desse ato e, presos pela Brigada Militar, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Bueno, venho aqui, então, prestar contas do que está sendo feito nesse exato momento, para que os senhores e as senhoras saibam que o assunto é tratado por nós com a mais alta relevância, né? Eu presto contas de hora em hora ao chefe de polícia, que me pergunta acerca desse fato. Está todo mundo mobilizado nisso.
Após o indivíduo ser conduzido para a delegacia de polícia de pronto atendimento, né, o delegado de plantão que lá estava fez as oitivas necessárias. Eu estive presente, acompanhei algumas delas e, imediatamente, representamos pela internação desses adolescentes pelo prazo máximo que a lei prevê. A lei que regula os crimes, entre aspas, porque não se chama crime, se chama atos infracionais, dos adolescentes, prevê um recolhimento numa entidade que é a fase pelo prazo máximo, enquanto durar o processo, de 3 meses. Eu sei, o prazo é curto, mas é o prazo máximo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê e estabelece. O nosso limite, enquanto aplicadores da lei, o nosso balizador é a lei. Tenho certeza que todos nós entendemos que esse prazo é curto demais. E aqui fica já a minha sugestão para que sejam encaminhados requerimentos aos nossos deputados federais e senadores para uma eventual alteração legislativa desse prazo. Nós precisamos ampliar esse prazo, porque muitas vezes esse prazo não é o suficiente para acautelar uma comunidade, uma sociedade que foi atingida de forma violenta por um crime tão bárbaro. Então nós precisamos aumentar esse prazo. O Ministério Público, através da promotora de justiça de plantão, esteve na DPPA, endossou as nossas conclusões e encaminhamos a representação dessa internação para o Poder Judiciário, que deferiu essa internação hoje pela manhã. Então, esses indivíduos, se já não foram levados, serão levados da Delegacia de Polícia para o prazo de recolhimento previsto no ECA, na fase aqui em Caxias do Sul. Enquanto isso, o inquérito vai se desenrolar junto à Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, porque os autores são menores de idade, e depois, eventualmente, com uma condenação, através de um processo judicial, eles responderão pelo ato infracional de tentativa de homicídio com várias qualificadoras. O que eu quero deixar bem claro para os senhores e para as senhoras é que a Polícia Civil trata esse caso e empregará, nesse caso, o maior rigor possível, dentro dos balizadores da lei. Nós não faremos nem 1 centímetro a mais do que a lei estabelece, mas não recuaremos nem 1 centímetro também. Eu, como filho de 2 professores, a minha mãe com 28 anos de sala de aula em Porto Alegre, sei muito bem a realidade que os senhores e as senhoras passam e as dificuldades, principalmente no atual momento em que passamos o mundo como um todo. E a escola não seria diferente. A escola acaba sendo um reflexo de todos os problemas, de todas as complexidades que nós vivenciamos dia a dia. Então, eu gostaria de deixar a Polícia Civil aberta, presidente Lucas, para a construção de diálogo, para a construção de soluções efetivas que possam melhorar a segurança das escolas do município, sejam elas municipais, estaduais ou até mesmo particulares, sabendo que esse é um assunto de extrema importância. Quero que vocês tenham a certeza que podem contar com a Polícia Civil. Nossa missão precípua não é fazer o policiamento ostensivo e evitar o crime. A nossa missão é investigar os crimes já cometidos. Essa é a nossa missão constitucional. Mas, em momentos de crise, aqui em Caxias do Sul, a gente tende a agir de forma conjunta e integrada. E tem dado resultados. Reduzimos diversos indicadores de criminalidade. E, com certeza, não faltaremos à nossa comunidade escolar, aos nossos professores e professoras. Recebam todo o meu abraço fraterno, contem conosco, né?
E não sei se é verdade ou não, mas acho muito oportuno lembrar que no Japão, somente perante os professores o imperador se curva. Longe de ser um imperador, sou apenas um mero servidor público, mas simbolicamente me curvo a vocês. Contem conosco, muito obrigado. Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço para a manifestação da nossa secretária municipal da Educação. Por favor, colegas, por favor, gente, por favor. Senão nós vamos suspender a sessão. Nós vamos solicitar respeito e atenção para manter a sessão, ok? Professora Marta Fattori, da tribuna, seu tempo até 20 minutos. Em primeiro lugar, cumprimentando o presidente da Casa, vereador Lucas Carignato, cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes, em cumprimentar o nosso prefeito, Adilode Domênico, cumprimento as demais autoridades e outras na mesa, e aqui também representando o Sindicato dos Professores, Silvana Piroli, cumprimento a todos os professores aqui presentes e, em primeiro lugar, o meu abraço forte para todos vocês, porque neste momento, o dia de ontem foi um dia realmente de luto. Eu quero aqui dizer para vocês que vocês ouviram um pequeno trecho da minha fala e que não condiz com toda a minha fala. Infelizmente, distorcida. Eu quero aqui dizer para vocês que, quando eu assumi como secretária de Educação, eu disse ao senhor prefeito: eu assumo, prefeito, mas para estar à frente e, em primeiro lugar, apoiando os professores. E é por isso que, em 3 meses que eu estou na secretaria, eu tenho movimentado todas as ações em prol de vocês, professores. E eu não estaria na secretaria se não fosse por isso. Já estive nos espaços que vocês estão durante 30 anos. E sei muito bem o que vocês estão passando. Sei muito bem das dificuldades. Sei muito bem da violência, das palavras e dos momentos que vocês enfrentam. Porque eu também já enfrentei. E quero aqui dizer para vocês, se sintam acolhidos, porque eu não vou abandonar esta causa. Se sintam protegidos por mim e pela prefeitura. Recebi, sim, o apoio do governador do estado, da secretária estadual de Educação e de muitos outros, e que nós vamos caminhar juntos. E convido a todos, vereadores, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, todos vamos nos movimentar para juntos traçarmos ações para que vocês se sintam seguros dentro da escola. Nós temos a nossa CIPAV,
que faz muito, e vocês sabem disso porque eles estão dentro das escolas com vocês. Estaremos reforçando as nossas equipes multiprofissionais. A cada dia, nós estamos chamando o pessoal para estar dando apoio às escolas. E vocês sabem muito bem que os nossos quadros foram, sim, aumentados nesses últimos 2 meses. E queremos continuar dando apoio a vocês. E juntos iremos caminhar. E é essa proposta que eu faço hoje a todos vocês, com segurança, com apoio, porque a disciplina de vocês, vocês sabem fazer muito bem. E dizer a vocês que o que aconteceu ontem é um resultado de uma sociedade que precisa ser vista por todos nós. E eu agradeço muito o trabalho de vocês, lá na ponta, porque se não fossem vocês, professores, que sociedade, que profissionais teríamos hoje? Todos nós passamos pelo professor e precisamos enaltecer esta categoria tão importante. E quero dizer que o trabalho de vocês às vezes é pesado lá na escola. Estou agora dizendo, vai acabar sim, Silvana Piroli, todas as folhinhas, vai acabar sim as listas, porque eu estou contratando um sistema. Eu estou aqui apenas há 3 meses, e a primeira coisa que eu fiz com a secretária de RH foi estar encomendando um sistema de gestão para toda a rede, e isso vai acontecer, com certeza. E hoje quero dizer a vocês, num apoio imenso, com muita tristeza, me solidarizo à professora Thaís, que ontem, com bravura, ela, no seu fazer docente dentro da escola, foi apunhalada pelas costas. E isso nós não podemos permitir. Estive ontem no hospital e ela estava, assim, bastante abalada com toda a situação. Com certeza, mas graças a Deus, ela se livrou do perigo que aconteceu, está livre de outras coisas, mas precisamos cuidar muito dela e de todos os professores, principalmente os professores da escola João Desorze. A gestão, os professores, neste momento, estão na SMED com as equipes psicossocial para dar conta de uma situação extrema que ocorreu ontem na escola. Quero dizer a vocês, contem com a prefeitura, contem comigo, contem com a equipe do pedagógico, que muito trabalha o dia a dia para atender vocês. Quero sim. Colegas, por favor. Nós estamos... Por favor. Colegas. Nós... Sim, professora. Nós agradecemos... Colega professora, só um minutinho, secretária Marta. Só um minutinho, secretária Marta. Só um minutinho. Vamos suspender a sessão.
Retomando a sessão, a palavra continua com a professora Marta e o delegado Cavalheiro aqui me deu uma boa notícia. Às 13 horas, a professora Thaís está tendo alta do hospital, o que é uma notícia muito positiva para todos e para todas. Quero registrar a presença também aqui dos colegas da rede estadual, o CEPER está presente, via a professora Solange, outras professoras e professores, e a representação dos estudantes também da UMESC, da União Municipal de Estudantes de Caxias do Sul. Segue na sua manifestação, professora, secretária de Educação, Marta Fattori. Eu quero colocar aqui e chamar um convite a todos os professores, os gestores das escolas, para que colocamos em prática o que está lá no regimento de cada escola, que é a disciplina na escola, a hierarquia, o poder que o professor tem dentro da escola. Vamos traçar isso juntos. Tenho recebido a comissão de diretores para que juntos possamos traçar linhas de ação para que a escola seja protegida e o professor possa fazer o seu trabalho de forma harmônica, amorosa, que é realmente o ambiente escolar. Então, eu quero dizer a vocês que vamos, sim, hoje nos reunir com o secretário de Segurança, secretário da Saúde, Prefeitura e demais, a FAS também, para que a gente possa construir ações que venham apoiar a todos os professores e toda a rede. Quero deixar aqui o meu abraço fraterno a todos, e eu estando à disposição de toda a rede. Eu sei que amanhã todos retornarão às suas escolas. E estava falando agora há pouco com o secretário Paulo, para que nós reforcemos a vigilância, reforcemos a parte da CIPAV, também para estar junto a vocês, professores, a vocês, gestores, para que a nós podemos ter um outro ambiente, porque isso é um sinalizador que isso não pode mais acontecer em nossas escolas. O meu muito obrigada. Obrigado, secretária. Quero justificar a ausência no grupo dos vereadores, acho que talvez o vereador Daniel Santos, alguém tinha convidado também o comandante do 12º BPM da Brigada Militar, mas os colegas da Brigada, servidores públicos, estão envolvidos, enfim, com o féretro do policial que morreu ontem. Por isso que não estão aqui, mas conversei lá, estive lá no João das Hortas, conversei com o comandante, mas só para justificar a ausência. Com a anuência da mesa diretora, como estabelece o nosso regimento, nós abrimos espaço, então, para a manifestação do secretário da Segurança, delegado Paulo. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes, principalmente o magistério, professoras, professores, a quem nós nos solidarizamos em decorrência do que aconteceu ontem, nesse dia trágico, com a professora Thaís. Em saudando o presidente da mesa aqui, vereador Lucas, saudando o nosso prefeito municipal, Adilódio Domênico, saudando a nossa colega de secretariado, Marta, saudando o colega também de profissão, delegado Cavalheiro, e também aqui a presidente Sintserve, a nossa atuante, muito batalhadora em prol dos professores, como em todo o setor público municipal, a Silvana Piroli. Em primeiro momento, também fazer um voto de pesar ao colega brigadiano Lucas, que hoje tombou em decorrência de um fato lastimável, e já dizíamos, ontem, infelizmente, tivemos esses acontecimentos muito trágicos para nós no município de Caxias do Sul. Colega a quem eu conheço também, esse colega brigadiano, em prol da segurança pública do município de Caxias do Sul. E dizer também aos senhores aqui, professores, principalmente o nosso público aqui, essa saudação
em decorrência do acontecido hoje, mas demonstrar também que os órgãos de segurança do município estão muito bem integrados e logo após o fato, que nós não queríamos certamente que tivesse acontecido, os adolescentes aí cometeram esse delito grave aí, automaticamente já estávamos recolhida, e a sensibilidade tanto do Ministério Público, tanto do Poder Judiciário, que agora, com a fala do cavalheiro aqui, tivemos essa posição que serão recolhidos à face. Dizer para os senhores assim que a determinação do prefeito Adiló, e nós temos feito isso constantemente com a Guarda Municipal, temos duas equipes, onde é feito diariamente o Centro de Ações Preventivas, e dizer para os senhores que estão aqui, as senhoras, as 82 escolas públicas municipais, sabem disso. Nós passamos nas escolas, fizemos a conversação, são mais de 400 desde o início do ano, em frequências que nós estamos em todas as escolas públicas municipais e quanto necessário também nas estaduais e também das escolas públicas. Então, tem sido feito esse trabalho, os senhores são testemunhas disso, onde a guarda vai lá, faz o acompanhamento, se tem algum problema, chama o conselho tutelar, tem que fazer um registro de ocorrência ser feito. É um trabalho diuturno com duas equipes, e inclusive escolas onde existe, às vezes, maiores problemas, essa situação é feita na entrada e das saídas dos turnos, conjuntamente com a fiscalização de trânsito. Esse trabalho vai continuar sendo feito, vai ser cada vez mais intensificado, com o objetivo de dar segurança aos senhores professores, e não só aos professores, aos alunos no contexto como um todo. Certamente esses adolescentes cometeram esse trágico crime aí, crime não diria, seria um ato infracional, como disciplina a legislação, o ECA, e essas pessoas são adolescentes que certamente também devem ser tratados, porque eles estão fora do contexto, devem ser penalizados com rigor da lei, mas devem ser tratados para voltar ao convívio escolar ou outra maneira que seja mais necessária. Isso certamente nós... Obrigado, presidente. Então, esse é o nosso objetivo, vamos continuar fazendo esse trabalho intensamente. Já marquei lá no início da gestão agora atual do prefeito Adiló, já fiz reunião com a Marta, com a Guarda Municipal, onde temos aqui a Milene, a Guarda Municipal Milene, que é quem coordena esses servidores, guardas municipais, que fazem esse trabalho. O atendimento também com o CIPAV, o senhor sabe, não é o melhor, talvez, mas tem esse acompanhamento e feito nas escolas também, onde temos maiores problemas, com o objetivo também de cada vez mais, com os servidores, professores municipais e o grupo escolar, e as escolas também, os docentes lá, ter esse conhecimento que nós estamos acompanhando. Vamos continuar, como já me referi anteriormente, fazendo esse trabalho. Estamos à disposição dos senhores para qualquer diálogo seja possível, que nós construirmos ainda melhor, e nada melhor do que os próprios professores, a secretária Marta, a gente conversar. Isso tem sido feito diuturnamente, com a Milene fazendo essa interlocução nas escolas, e estamos às ordens sempre de portas abertas na Secretaria de Segurança, com o objetivo cada vez mais de dar segurança aos senhores professores e também aos alunos que lá frequentam. Estou à disposição sempre, se quiser a posteriori fazer uma pergunta, vou ficar aqui também, estarei à disposição para nós tentarmos construir, a nível de município, o melhor possível para esse bom atendimento dos senhores professores e senhoras aqui presentes e também dos nossos alunos. Obrigado. Obrigado, secretário Paulo. E agora com a palavra o nosso prefeito municipal, Adiló de Domênico.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Minha saudação ao presidente desse Poder Legislativo, o vereador Lucas Carenhato. Saúdo o nosso delegado regional, Cavalheiro. Obrigado pela presença. Nossa secretária Marta, secretário delegado Paulo, presidente do Sindicerv, Silvana Piroli. Quero também registrar aqui que ontem o Coronel Vargas foi a primeira pessoa que havia confirmado a vinda e depois, em função do lamentável fato, ele não pode estar presente. Quero saudar a todos os vereadores, mas de forma muito afetiva a comunidade escolar. Quem está de luto hoje é toda a comunidade. Caxias, a comunidade caxiense levou essas facadas, não foi apenas a professora Thaís. Nós somos uma comunidade acolhedora. Aqui chegam imigrantes em busca de oportunidades, são todos recebidos muito bem. Nós não merecíamos passar por isso. Isso se transformou numa manchete nacional, mas não condiz com o DNA e com o espírito coletivo desta sociedade. Como prefeito, eu lamento muito. Lamento os dois fatos também do soldado Lucas, que, se não me engano, ele esteve lá, inclusive, em atendimento na escola. Lá. Foi uma da penúltima tarefa dele. Então, ontem, nós sofremos um baque muito grande. E eu, hoje de manhã, ouvi a entrevista da presidente Silvana Piroli na Rádio Viva, e eu quero dizer que eu endosso as suas palavras. Lhe cumprimento, muito clara, muito lúcida. Eu lamento que um veículo de imprensa tenha tirado uma frase apenas da secretária Marta, não é da tradição da imprensa de Caxias, deve ter sido um descuido, e isso criou uma animosidade nas redes sociais. Isso não é bom, não é bom. Nós, desde que assumimos, perseguimos a questão da segurança em Caxias do Sul, criando a melhor central de monitoramento do Estado, aonde não é pelo equipamento, é por lá estarem todas as forças de segurança integradas, coisa que é muito difícil tu ter um espaço que dê essas condições, e Caxias, todas as forças de segurança hoje trabalham integradas no CIOP, ontem o Socorro, a escola, foi uma demonstração disso. Agora, não dá para tapar o sol com a peneira. Ou nós fazemos coro agora e aproveitamos esse triste episódio para sensibilizar o Congresso Nacional a alterar urgentemente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Urgentemente. Não dá para tratar menores infratores iguais a alunos da rede. Não dá. Só um minutinho. Vamos garantir a palavra do orador, do prefeito Adiló. Da minha parte, vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar forte para ajudar sempre mais. A gente já fez bastante na segurança e nós vamos fazer muito mais. Inclusive... Por favor. Eu fui educado de uma forma lá no interior que, quando alguma pessoa fala, a gente escuta e dá oportunidade para todo mundo. E eu conversei agora com o presidente Lucas, que a gente vai organizar uma comissão, Silvana, que representa os professores, nós vamos debater, vamos trabalhar, vamos construir soluções junto, podem contar comigo. Jamais vocês vão imaginar que o prefeito vai ficar chateado por uma ou outra observação, porque eu entendo o momento de comoção, momento de sofrimento e de tristeza, como você se sente. Eu me coloco no lugar de vocês. Mas eu quero dizer que não adianta nós, deste episódio, achar que a prefeitura sozinha vai resolver o problema se nós não enfrentarmos o problema na origem, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje as autoridades não podem nem dizer que prenderam um sujeito desse, tem que dizer que aprendeu. Então eu quero
Por favor, gente. Por favor. Nós queremos ajudar e nós vamos ajudar. Nós estamos chamando mais guarda esse ano. Nós vamos colocar, delegado Paulo, se precisar, mais patrulha. Tem câmera de monitoramento, tem alarme nas escolas. Estamos aderindo a uma plataforma nacional que permite que a escola contrate até 80 mil em cada atividade sem licitação para fazer pequenos reparos nas escolas. A gente já concedeu a 4ª parcela 2 anos a fio, nós vamos continuar mantendo essa prática e a gente vai ajudar muito, sim, pode ter certeza. Nós não vamos simplesmente daqui 1 semana, 2 semanas, esquecer esta comoção e esse momento. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar junto essa questão. Agora, o que é importante, que nós precisamos devolver a autoridade e o respeito aos professores. Não é possível o que está acontecendo hoje. Não é possível. E eu me somo a vocês como professor. Nós vamos conversar com o Ministério Público, com o Judiciário, com quem tiver que conversar. Não é possível que se continue a educação desse sistema onde o professor não pode dar uma nota justa, onde ele não pode... aonde simplesmente tem que passar o aluno de ano para lá no final ainda ganhar uma gratificação financeira, aonde esse aluno não se interessa em aprender e acaba contaminando o ambiente escolar. Então vocês contem comigo, eu não vim aqui falar por falar, eu vim aqui dizer estou junto com vocês. Nós vamos enfrentar isso. Agora temos que despir questões políticas. Nós temos que enfrentar a questão no cerne, aonde ela está. Não é possível que a pessoa possa votar aos 16 anos e não pode ser responsabilizado pelas suas infrações, pelos seus crimes. Não é possível que esses adolescentes continuem desrespeitando, enfrentando o professor em sala de aula e o professor e o colégio possam fazer muito pouco na defesa desse professor. Então, conte conosco, nós vamos estar junto com vocês. Eu lamento que tenha acontecido isso, mas é deste triste episódio que a gente tem que fazer coro a nível de país, a nível de momento, refletir a educação, porque nós estamos decaindo muito. E a educação, as famílias têm que ser responsáveis, os professores têm que instruir, formar, né? E é isso que está faltando hoje. Então, que se dê autoridade para o professor. Se o pai e a mãe não sabem dar limite para os filhos, que o professor, pelo menos, possa, em sala de aula, ter esse respeito e impor os limites para o bem andamento da aula. Então, vamos trabalhar em cima disso. Silvana, pode contar conosco. Nós vamos nos ajudar. A gente viu a demonstração de todas as forças de segurança ontem prestando rapidamente apoio à escola. Eu estive lá na abertura do ano letivo, foi uma das escolas que nós escolhemos para visitar. Eu vi o amor, o acolhimento, a forma carinhosa que os professores receberam essas crianças. Não merecia a professora Thaís ser atacada covardemente pelas costas. Covardemente, isso é uma barbárie. Isso aí tem que tocar o coração e a consciência do nosso Congresso Nacional. É urgente. Isso não é para amanhã, não é para depois. É em cima desse episódio, numa cidade que tem uma rede de educação das melhores do país, aonde nós acolhemos a todos os alunos. Do ano passado para cá aumentou em praticamente 3 mil alunos. Então, a gente faz de tudo para acolher a todos. Nós não merecíamos passar por isso. E é em cima disso que nós temos que nos rebelar com disciplina, com ordem, com respeito, mas reivindicar que seja alterada a legislação, que se devolva a autoridade aos professores. Que se devolva a autoridade aos professores. Presidente, uma questão de ordem. E que a sala de aula realmente seja um ambiente de harmonia e de aprendizado. Muito obrigado. Obrigado, prefeito.
Pois não, vereador. Presidente, com base no artigo 209, todas as autoridades foram aqui convidadas para apresentar saídas. E todos apresentaram saídas. E o prefeito Adiló transferiu a competência para o Congresso Nacional. Ele é o prefeito da cidade. Nós temos ainda 209. Nós ainda temos 12 minutos e todos aqui aguardamos uma resposta efetiva do prefeito Adiló. Sim. Feito. Obrigado, vereador. O prefeito utilizou o tempo da forma como ele achava conveniente, como todas as outras autoridades. Ok? Nós vamos... as questões regimentais nos fazem entrar agora no grande expediente. Então, nós vamos suspender a sessão. A presidente Sindiserve tem um encaminhamento para os servidores, só que nós vamos suspender, a Silvana vai fazer os encaminhamentos.
Retomando a sessão, passemos ao grande expediente. Com a palavra, o primeiro inscrito na manhã de hoje, vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Senhor presidente, membros da mesa, queridos colegas, a minha pauta aqui é uma pauta totalmente diferente do que foi discutido até agora, mas eu preciso dizer que eu me consterno com os professores, me consterno muito com o que aconteceu com a professora, muito triste isso. Faço muitas das palavras aqui do delegado, do prefeito e da Silvana Piroli as minhas, que o professor tem que voltar a ter a autoridade que tinha uma vez, e isso seria justíssimo, né? Me consterno também com a família da Brigada Militar, pela perda do soldado Lucas, que nos deixou ontem no seu trabalho. E são coisas que nos machucam, nos ferem, nos deixam muito triste. Um momento muito difícil para a nossa cidade de ontem. Então, sintam-se os professores abraçados e também a Brigada Militar dentro daquilo que a gente pode colaborar com vocês. E, para concluir, eu queria dizer que é muito importante, eu sei que houveram críticas, pessoas que não gostam, que não defendem isso, mas não podemos esquecer que num país desenvolvido, considerado hoje a maior potência do planeta, um jovem de 12 anos pode ir para o corredor da morte. Não é o que nós queremos aqui. Não é o que nós queremos aqui. Mas eu acho que, dito por um cientista irlandês, hoje uma criança com 7 anos de idade, ela possui na cabeça dela mais informações do que o imperador romano tinha. Então dizer que hoje alguém com 14, 15, 16 anos é criança, isso é um absurdo, é um atraso totalmente fora de toda a realidade do nosso planeta, do desenvolvimento que aconteceu nos últimos 30 anos. Hoje, uma pessoa com 14 anos tem o mesmo conhecimento que eu tinha quando eu tinha 20. E tratar isso como criança não é correto. Temos que baixar a idade, sim, e tem que pagar pelos crimes que cometem. Entrando, senhoras e senhores, então, na pauta que eu venho aqui hoje, eu venho aqui a pedido da comunidade italiana da nossa região da Serra Gaúcha. Todos os movimentos italianos, as entidades italianas, o interior, os agricultores, todos ligados à imigração italiana. Estamos aqui comemorando 150 anos da imigração italiana na nossa região. E houve um acontecimento, né, nesses últimos dias, que movimentou muito a comunidade italiana aqui da Serra Gaúcha e do Brasil inteiro, né? E se poderia dizer até do mundo, né? Que foi o decreto-lei número 36, feito pelo vice-ministro Antônio Tajani, sobre a lei da cidadania, mais conhecida como Iuris Sanguinis, né? Que foi criada pelo rei, então, da Itália, em 1912, onde ele criou, na época, a lei 555, que dizia: todo filho de italiano será sempre italiano, não importa onde ele nasce. Será sempre italiano, desde que ele não tenha outra cidadania. Isso foi o rei, né, Emanuele III de Savoia, que criou essa lei. Em 1992, então, o Congresso Romano fez uma pequena alteração na lei, dizendo que todo italiano nascido all'estero continua sendo italiano, nascido no estrangeiro continua sendo italiano, e pode ter duas cidadanias, a italiana e o lugar de onde ele nasceu. Só que isso, senhoras e senhores, foi criado em 92, promulgado no dia 16 de agosto de 92 e passou a valer lei. Mas o que vem acontecendo a partir da criação dessa lei? Que a cidadania italiana no mundo, né, virou uma especulação. Virou uma especulação financeira.
várias empresas fazendo leilão da cidadania italiana. Eu cobro menos para fazer o processo. Eu te faço tanto. Eu te faço tanto aqui. Não, mas eu consigo mais barato. Virou uma especulação. Empresas enriqueceram nas costas de algo muito sério, que se chama cidadania italiana. E agora vem algo que eu serei muito criticado, eu sei, pela comunidade italiana, vou ser criticado, mas cada um aqui tem a sua liberdade de expressar aquilo que pensa e da forma que entende, né? O decreto-lei número 36 do ministro Antônio Tajani, que disse: acabou. 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 Daqui para frente é pai, filho e neto. Deu. Isso se um dos três morou na Itália pelo menos 2 anos. Caso contrário, não tem mais cidadania. Aí muita gente está desesperada, perguntando: mas e agora? Como é que vai funcionar? Como é que vai ser agora? O que mudou no decreto? Muda somente que filhos e netos de italianos poderão solicitar a cidadania italiana, e não mais a 4ª, 5ª, 6ª geração, não sei quantas, né? Como isso impacta? Caso nenhum dos pais ou avós tenha nascido na Itália, um novo cidadão só poderá ter a sua cidadania italiana reconhecida se um dos pais tenha residido por 2 anos consecutivos em território italiano antes do nascimento do filho, mesmo que esses já tenham cidadania italiana. A mudança atinge quem já tinha iniciado o processo? Não. É como hoje, quando a gente cria uma nova lei, ela vale para quem vai começar daí para frente. Quem já está, não muda nada. Então, quem já tem os processos em andamento, os processos serão seguidos em frente, continuados, tá? A mudança atinge apenas aqueles que estavam na lista de espera para entregar a documentação para requerer a cidadania italiana. Então, esses não têm mais o direito da cidadania. Por quê? Gente, eu, nos 14 anos que morei na Itália, vivenciei tristezas absolutas, coisas absurdas. Pessoas que não sabiam falar italiano, não conheciam nem os antepassados, não tinham o mínimo conhecimento da cultura italiana e faziam o requerimento do passaporte para quê? Como o ministro mesmo disse, para ir para Miami fazer compra. Para poder usar o passaporte italiano, por quê? Porque o passaporte italiano não precisa de visto em lugar nenhum no mundo. Você pode entrar em qualquer país sem visto. É só uma parte para o senhor, por gentileza. Já lhe passo. Então, isso foi um absurdo tremendo que veio acontecendo a partir de todos esses anos, desde que a lei foi promulgada em 1992. E eu sou plenamente de acordo com o ministro em barrar essa festa, essa especulação, não dizendo que muitos daqueles que estão na lista de espera não teriam direito. Teriam. E muitas pessoas justas, que realmente mereceriam receber. O problema é que nós vivemos naquele sistema que diz, por causa de um, os outros pagam, né? Só que eu cansei de ver as pessoas pegar o passaporte, dar risada e dizer: bom, agora eu vou para a Inglaterra, agora eu vou para os Estados Unidos, agora eu vou para a França, né? Quando o rei criou a lei com uma intenção, que o italiano nascido no estrangeiro, que quisesse voltar para a pátria-mãe, para poder fazer o país grande, para construir uma vida nova, como eu fiz. Fiz a cidadania, fui para a Itália, trabalhei 14 anos, paguei os meus impostos e contribuí com o país. Era isso que o rei queria. E não que os caras fizessem um business de uma nação inteira, para ganhar dinheiro, para vender passaporte, para que os caras vão viajar para os outros países sem precisar de visto, não estando nem aí com a realidade e a cultura italiana. Isso era uma vergonha. Uma parte, vereador. Então eu peço que aqueles que realmente estavam na lista e que não puderam, agora por causa do novo decreto, não podem mais fazer a cidadania, no momento oportuno peço uma declaração de líder, senhor presidente, para dar os apartes. Eu queria dizer a todos aqueles que estão nas listas de espera para entregar a documentação, para fazer a cidadania, aqueles que realmente amam a Itália, gostam dela, querem visitar ela, entendeu?
e agora vão ficar fora por causa do decreto? Gente, então eu vou explicar para vocês. Que quem vos fala tem conhecimento da causa, tá? Então é o seguinte, existe uma outra forma de você se tornar cidadão italiano. Sem precisar pagar o advogado, sem precisar contratar a empresa, sem precisar entregar um monte de coisa, existe uma outra forma. Segue em declaração de líder, na tribuna, vereador Sandro Fantinel, bancada do Partido Liberal. Obrigado. Essas pessoas, elas podem, com aquilo que elas iam gastar para pagar advogados, para fazer a cidadania, elas pegam, elas se preparam. Se não sabe falar italiano, façam um curso, tá? Comprem a passagem, viajem para a Itália. Chegando lá, vocês tendo a descendência italiana, vocês procurem o setor de trabalho, tá? Podem procurar na pretura, nos comunes, né? E ali vocês dizem, eu quero trabalhar na Itália. Então vocês vão conseguir, primeiro, o permesso de soggiorno, que dura 3 meses, que é uma permissão para quem é turista. Nos 3 meses você gira livremente e pode conseguir um emprego numa empresa. Quando você conseguir o emprego naquela empresa, a própria empresa faz um documento pedindo a autorização do comune para lhe dar o permesso de lavoro, que é a permissão para poder trabalhar na Itália. A partir do momento que você tem a permissão de trabalhar na Itália, você pode alugar uma casa, você pode morar tranquilamente. Depois de 5 anos, talvez eles estão discutindo agora para baixar para 3, tá? Mas na lei no momento é 5 anos. Depois de 5 anos que você está trabalhando com carteira assinada, por ser descendente de italiano, você adquire imediatamente a cidadania italiana. Então, não está perdido para quem realmente quer ajudar a Itália, para quem realmente quer morar na Itália, para quem gosta da Itália, não está perdido. Não está perdida a situação. Existe essa prerrogativa. Por que que existe? Porque a Itália tem uma lei diferente que o Brasil. No Brasil, todo cidadão nascido no Brasil, não importa de onde ele veio, qual é a sua origem, não, é brasileiro. Na Itália, não. Na Itália só é italiano filho de italiano. Não importa se você vai para lá com a tua mulher grávida e lá ela ganha um nenê, a criança não vai ser italiana. Não tem cidadania italiana. Pode morar lá 50 anos, não vai ter. É filho de italiano que tem direito. Então, todos aqueles que são descendentes e que ficaram de fora por causa do decreto 36, que foi recém colocado em prática, tem essa possibilidade. Ah, mas o meu filho tanto queria ir para a Itália, agora não pode. Não, mas ele pode. Ele é de maior, você compra a passagem para ele, manda a documentação junto com ele, ele vai lá, ele vai pegar permesso de soggiorno, 3 meses. Depois, permesso de lavoro, arruma um emprego numa empresa e depois de 5 anos adquire a cidadania italiana, como se tivesse feito aqui. Tinha empresas, e eu acho até que o colega Libardi deve ter um conhecimento bastante grande nessa parte, de quantos caras estavam ganhando dinheiro, de quantas empresas que estavam faturando para conseguir a cidadania para esse pessoal. Esse dinheiro que você ia pagar essas empresas, você paga a passagem, vai para lá, arruma um emprego e você vai ganhar a cidadania normalmente, além da experiência que você vai adquirir, estando lá, podendo estudar, podendo fazer curso, podendo ter um conhecimento maior na política e nos demais segmentos da sociedade italiana. Então, eu queria passar essa informação. Eu sei que muitos dizem, ah, mas agora ficou difícil. Coisa fácil é complicada, né? Principalmente uma cidadania. E vou, para concluir, antes de passar os apartes, vou dizer para vocês uma coisa que me aborreceu muito, e eu nunca disse aqui, mas me aborreceu demais. O meu filho nasceu na Itália, eu sou brasileiro, minha mulher é brasileira. Sabe quanto tempo eu demorei para conseguir a cidadania brasileira para o meu filho? Sabe quanto tempo? 12 anos. 12 anos.
procurando, pedindo, implorando para esse, para aquele, vai no Ministério Público, vai no fórum, vai aqui, vai ali. 12 anos. O meu filho vai fazer agora, daqui 2 meses, 22 anos. Faz 3 anos que chegou a cidadania. Esse é o Brasil, né? Para um casal brasileiro que veio com o filho que nasceu fora, demorou 12 anos para ter a cidadania. E o que nos aborrece, senhoras e senhores? Com toda a vênia, com todo o respeito a todos esses que vêm de fora, que precisam de ajuda, que vêm para morar no Brasil, eu sei de pessoas que estão aqui em Caxias, que vieram de outros países, que num ano conseguiram a cidadania brasileira. Num ano. E eu demorei 12. Então, são coisas de Brasil, né? Sua parte, vereador Libani. Muito obrigado, parabenizar o senhor pelo tema, muito das suas preocupações, suas minhas preocupações. Acho que a cidadania italiana, e não só a cidadania italiana, a cidadania portuguesa também virou um acessório, né, no último período. E a Itália avaliava, desde 2016, uma alteração legal que poderia prever ou a necessidade de ser fluente em italiano para garantir que tu tivesse direito a essa cidadania, ou que alterasse o modelo de concessão geracional, que é o que eles adotaram agora através de decreto. Ontem eu ouvi um debate, o senhor sabe que eu tive a oportunidade de fazer um pedaço da minha faculdade em Pádua, estudei na Universidade Ótimo, de conheço Pádua. E a faculdade promoveu um debate acerca dessas alterações, eu acompanhei o debate ontem. Primeiro que a gente tem uma previsão constitucional do ius sanguinis. Então, bom, possivelmente vai ser derrubado isso. Mas, obviamente, hoje o decreto vai vigorar e, posteriormente, o Congresso italiano vai poder analisar o decreto. A grande questão, para mim, é que quem nasce na Itália não pode ser registrado como italiano, como bem tratou o senhor, e aqueles estudantes, e também outra alteração que a Itália tende a propor, é a necessidade de 7 anos de estudo em italiano para concessão se não tiver descendente italiano, que é um prejuízo para a Itália e para todo o espaço Schengen, porque hoje a Itália recebe muito pouco imigrante perto dos outros espaços. E a preocupação também, Santo Fadinel, que eu acho que o senhor relata bem, é a questão da comercialização das cidadanias para pessoas que vão à Itália e muitas vezes são acusados de terrorismo. E esse é o desculpa do do ministro do Estero aqui, salvo o melhor juízo, né, para que suspenda essas concessões de cidadania. Acho que a Itália tende a voltar atrás por uma decisão da Suprema Corte, mas acho que a preocupação do senhor é válida. E tratando da cidadania brasileira, eu queria só fazer um esclarecimento. A gente vai ter uma concepção de brasileiro nato para aquele que nasce do Brasil ou para aquele que tem um registro consular em razão de pai exilado, né? Então, vamos supor, eu pedi exílio na Rússia, eu posso registrar o meu filho como brasileiro nato. E o mesmo acontece na Itália. Então, quem não tem interesse, por exemplo, em ter a cidadania italiana e nasce fora do Brasil e tem interesse em fazer o registro, pode fazer um registro consular e ser brasileiro. E aquele que nasce em país de língua portuguesa vai ter maior facilidade do que aquele que fez o registro consular, que é exatamente, presumo, o caso do senhor, porque aquele que tem a língua portuguesa em outro país, ele vai ter privilégio, porque o Brasil fez um acordo para que os brasileiros pudessem ir para Portugal ainda no primeiro governo Lula e ter a cidadania portuguesa. Então, são essas alterações. Parabenizar o senhor pelo tema e Obrigado. Também reiterar a minha preocupação quanto à questão do comércio. E não é brasileiro que faz comércio. O senhor sabe quem faz comércio? É italiano que vem para o Brasil fazer comércio e cidadania. Obrigado. Sua parte, vereador... Vereador, se tem coisa que eu nunca me interessou é fazer cidadania italiana nem espanhola. Não consigo nem para Arroio do Sal, imagine para a Itália, né? Mas, vereador, para Miami, como o senhor fala aí. Mas a minha filha nasceu com cidadania italiana. Uma semana depois que ela nasceu, a gente já encaminhou toda a documentação. Hoje ela também tem cidadania italiana. E eu nunca me interessei por isso. Eu tenho primos, por exemplo, que têm cidadania uruguaia. Tio que é doble chapa, que vota no Brasil e vota no Uruguai. E eu sei o impacto disso, vereador, para um país, eu compreendo a preocupação da Itália, principalmente por questão de aposentadorias, de direitos, a questão da imigração ilegal, guerras que estão empurrando as pessoas, principalmente para a Europa, né, viver no submundo. Mas o que eu quero dizer, vereador, é que nem todo mundo que busca cidadania italiana é para se aproveitar. Sim, com certeza, a gente sabe disso. Tem muitas pessoas que buscam, né, inclusive uma reparação histórica que foi, né, feita pela Europa num período que as pessoas saíram de lá chutadas da Europa e vieram buscar condições aqui no Brasil, vieram plantar, como é que se diz, salame em árvore. Polenta em árvore, salame nas pedras, né, com uma falsa...
Então Verdade. foram empurradas aqui para o Brasil. Então nada mais é que uma reparação histórica que são feitas para os descendentes italianos. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente, o vereador Libardi, na sua parte, disse que será derrubado não 100%. Tá? Acabei de falar ontem com o cônsul e ele me disse que poderá haver mudanças através do Congresso, mas nunca mais será como era antes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Passemos a palavra ao vereador Wagner Petrini. Cedo meu espaço ao vereador Alexandre Bortoluz. Da tribuna, vereador Bortola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais e no canal 16 da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Primeiramente, quero convidar todos os vereadores para o evento alusivo ao Dia Mundial e também Municipal do Autismo, de conscientização ao autismo, no dia de hoje, a partir das 14 horas. O evento vai se estender até às 20, mas, em especial, as autoridades, os vereadores que não puderem ficar todo o evento, obviamente, a gente sabe das agendas, a gente quer convidar para pelo menos às 14 horas estar presente na abertura desse nosso evento, que com certeza lotará o plenário, não somente com pessoas de Caxias do Sul, mas da nossa região da Serra Gaúcha. Então vai ser um evento muito bacana, com diversos palestrantes, que com certeza a gente vai mobilizar cada vez mais essa pauta do autismo e de aproveitar e agradecer a assessoria do vereador Caleb Garbim, que conseguiu uma doação significativa de sucos de uva com a vinícola Nova Aliança para o evento de hoje à tarde. Mas o assunto que me traz aqui a essa tribuna, como já é sabido, é um dia muito difícil para nós, Tenente Cristiano Becker, em razão dos acontecimentos trágicos no dia de ontem. E mais trágico ainda, que um dos nossos heróis da Brigada Militar tombou durante o cumprimento do dever, deixando uma filha pequena e uma esposa grávida. E infelizmente, Tenente Cristiano, infelizmente a gente diz que o juramento foi honrado, mesmo com o risco da própria vida, servir e proteger ainda que com o risco com o sacrifício da própria vida. No dia em que o soldado Nazário foi o que o soldado Nazário fez ao defender a comunidade caxiense no dia de ontem. E tenho certeza que sua memória será honrada e eternizada por todos nós e pelos seus irmãos de farda e familiares. E digo infelizmente porque não porque não se deve cumprir o juramento, mas porque poderíamos evitar o que ocorreu ontem. E poderíamos também ter evitado o que ocorreu na escola João Desorce. Se não evitar 100%, pelo menos mitigar ao máximo, vereador Iago, e reduzir próximo de zero esse tipo de barbárie. Já passou da hora desse país passar a mão na cabeça de criminosos. Quando eu digo isso, a gente traz à luz o tema da legislação. E querendo ou não querendo, a legislação é federal. O Congresso Nacional tem que se atentar a essas questões e urgentemente mudar essa legislação porca que a gente tem. Uma legislação porca que, infelizmente, não defende a sociedade. Não defende. Ela é muito branda. Ela praticamente institucionaliza o criminoso a voltar a cometer crime. Porque não fica preso. E nós falamos em audiência de custódia, nós falamos, dentre outros dispositivos legais que tem, que tudo beneficia o criminoso. Não beneficia o cidadão de bem. Infelizmente. E eu tive a oportunidade, semana passada, vereador Caleb, de participar em Brasília do Fórum de Segurança Pública,
um evento promovido pela Fundação do Partido Progressista, Fundação Francisco Dornelles, mas que, por incrível que pareça, foi um evento apartidário. Pessoas de diversos partidos participaram, inclusive o ministro da Segurança Pública, Lewandowski. Inclusive. Estive lá, presente. E escutei atentamente a fala de todos. E o enrijecimento da lei foi uma pauta unânime. Unânime. E é para isso que nós precisamos batalhar. E graças ao bom Deus, nós temos pessoas tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, frente, vereador Iago, como presidentes de Comissão de Segurança Pública, que podem dar a celeridade necessária para aprovar os projetos que são altamente necessários para a proteção da comunidade, para a proteção e segurança do cidadão de bem. Chega da Brigada Militar, chega da Guarda Municipal, chega da Polícia Civil ficar enxugando gelo, que é isso que eles fazem. Teve casos na legislatura passada que a Brigada Militar prendeu o cidadão 44 vezes, Tenente Cristiano Becker. 44 vezes. É inadmissível que ocorra uma situação dessas. A Brigada Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, cansam de fazer o enxugar-gelo, de fazer o retrabalho. Num país sério, esses tais anjinhos que cometeram esse crime na escola João Desordens no dia de ontem, pegariam facilmente anos de prisão. Num primeiro momento, talvez, e eu vou usar os institutos que nós temos no Brasil, num primeiro momento, talvez ficariam no fase até completar 18 anos e depois iriam para o presídio. E ontem, conversando com o delegado Cavalheiro, o que me chamou a atenção, que ele que fez a entrevista desses anjinhos, né? Anjinhos, para ficar claro. Ele fez a entrevista e ele me olhou depois de fazer a entrevista e disse assim: Bortola, é triste a gente olhar para o olhar de um adolescente e ver a frieza dizendo: sim, nós esfaqueamos a professora. Sim, nós cometemos o crime. Isso não é normal, gente. Um adolescente, ou no caso 2 adolescentes, 3, tomar esse tipo de atitude. E aí eu entro numa questão política, porque a gente não pode nos furtar de ter esse posicionamento. Na época do governo Bolsonaro, foi ventilado a hipótese de se implementar nas escolas públicas detectores de metais. Nossa, fizeram um estardalhaço, um absurdo, porque tá louco, como é que vai fazer isso numa escola, porque lá não é presídio, não sei o quê. Não teria evitado no dia de ontem? Porque a gente sabe que, infelizmente, não se tem efetivo suficiente para deixar um guarda municipal por escola, um brigadiano por escola. Não se tem efetivo suficiente. Então, o detector de metal evitaria de 2 alunos entrarem com faca. Nem as câmeras de monitoramento foi tão premeditado que esses adolescentes, esses criminosos, eles depredaram a propriedade do município, removendo as câmeras de segurança pública. É inadmissível que isso aconteça. Inadmissível. Então a gente traz esse tema aqui porque ou a gente bate de frente diuturnamente nessa situação e acabamos com a impunidade, ou ela vai nos impor cotidianamente situações devastadoras como essas. Infelizmente, é essa situação. E eu conversando com o presidente dessa casa, vereador Lucas, no fim do ano passado nós fizemos pela Comissão de Segurança Pública, vereador Iago, uma cartilha de segurança escolar. E eu conclamei ao presidente para organizar de alguma melhor maneira, para que nós, juntamente com a comissão, vereador Iago, que o senhor é presidente, visitarmos essas escolas
todas, com todos os vereadores que quiserem participar, e fazer a entrega dessa cartilha de segurança escolar. E até mais, convidar os órgãos de segurança pública para eles estarem juntos nesse momento. Porque não é uma pauta política. É uma pauta que nós devemos defender ao máximo para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, os professores, os pais, a comunidade escolar e a comunidade caxiense. Esse é o meu recado no dia de hoje e agradeço, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado. Passo a palavra para o primeiro vice-presidente, vereador Petrini. Com a palavra, vereador Lucas Carenhato, no seu grande expediente. Obrigado, vereador Petrini. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Depois que o plenário fica cheio, né, a gente tem uma sessão tão representativa, né, esse vazio dá uma impressão de que nós estamos sozinhos, né? E acho que é a primeira nessa legislatura, o primeiro momento que nós recebemos tantas pessoas aqui de uma pauta específica, né? Na legislatura passada nós tivemos vários momentos como esse, de vários temas, enfim, né? É a nossa casa e essa mesa, né, tentou conduzir da melhor forma possível e sempre será dessa forma com todos que venham aqui para se manifestar e havendo possibilidade regimental, nós vamos acolher a todos, porque eu acho que é o que caberia, né? O que era necessário fazer. Segundo, antes de entrar no meu tema, eu estava conversando aqui com o vereador Rafael, com outros, logo mais tem surpresas, e acho que são positivas, na mesa diretora, de uma série de fluxos que nós estamos pensando, melhorando, a questão da tecnologia. Estamos numa fase avançada de contratação, de abrir uma licitação de um novo sistema de todos os nossos fluxos legislativos que vão ser absolutamente integrados, né? Eu cito novamente o vereador Frisso, já se manifestou aqui um dia, que é o nosso decano, dizendo que ele chegou e achou tudo muito moderno, né, por causa das assinaturas eletrônicas. Isso não é nada perto do que o sistema pode desenvolver, né? E, inclusive, já vou antecipar aqui, claro, nós dependemos da licitação, de dar certo a licitação, mas ontem tivemos uma reunião, nós teremos inteligência artificial nos processos da Câmara de Vereadores, ou seja, os vereadores e os assessores poderão contar com inteligência artificial, que é uma realidade, né? Ou seja, do ponto de vista de auxiliar os fluxos e os processos legislativos. Então, estamos nos esmerando e para que, seguindo todo o rito burocrático e legal, nós tenhamos mais dinamismo, né, na nossa Câmara de Vereadores. Além de outras ferramentas no sentido de aproximar os cidadãos da cidade. Vereador Iago, cito o senhor porque o senhor é um dos que tem mais engajamento nas redes sociais e em que pese os vereadores terem ou não é uma realidade, né? Então eu também penso, enquanto presidente, que nós precisamos ter uma ferramenta que nos aproxime dos cidadãos e em que pese cada um ter as suas redes, mas acho que nós temos que ter uma ferramenta da casa, por exemplo, para fazer os vereadores poder dialogar com a sociedade sobre um projeto de lei, sobre a opinião de um tema. Então, nós vamos também ter uma ferramenta nesse sentido, de que cada vereador vai ter lá o seu espaço virtual e vai poder dialogar com as pessoas. E, por fim, é o tal do chatbot, eu não sou bom em inglês, que também são ferramentas que vão dinamizar e agilizar o contato com a sociedade, né? Ou seja, dar resposta para a pessoa. Enfim, eu talvez seja visionário, mas como segunda Câmara, segundo Parlamento do Estado do Rio Grande do Sul, eu acho que nós precisamos, para mim é um investimento, nós vamos conversar no momento oportuno, eu espero que os vereadores também tenham essa sensibilidade, porque talvez seremos questionados, né, por quem acha que investimento é gasto, e para mim não é, mas vai ser para atender às nossas demandas e para que todos os vereadores tenham as mesmas condições. Então, vai exigir treinamento, os assessores vão ter que ser treinados, nós também, né? Eu vi a sessão, eu acho que de Bento Gonçalves,
que tem os vereadores se inscrevem pelo aplicativo, não tem nada de absolutamente, e isso já é bem analógico para fluxo legislativo, né? Mas nós estamos ainda no período jurássico e vamos avançar, conto com o apoio de vocês. Vereador Cláudio Libardi, com a sua parte. Vereador Lucas, eu queria lhe parabenizar pela coragem. Eu sou um dos que mais cobra a mesa diretora que atualize os sistemas, e eu acho que não é exclusivamente para a nossa utilização, é bem pelo que o senhor falou, para a gente dar publicidade à atividade legislativa. Então, fico muito feliz com a atualização e fico mais feliz ainda com o objeto da atualização. O senhor, tendo interesse de publicizar o nosso serviço, com certeza facilita muito para a população que, infelizmente, pouco participa do nosso processo legislativo. Participa nas demandas, mas pouco participa no que efetivamente vai dar frutos a um longo período. Obrigado, presidente. A parte, vereador Rafael. Bom, vereador Lucas, também quero parabenizar a coragem do senhor, empenhar recursos, né? Porque não é somente a questão de tecnologia. Nós estamos numa Câmara ainda que está analógica, né? Se desenvolvendo dia após dia. E tem que ter coragem para evoluir. E eu lembro, quando eu entrei aqui, no meu primeiro mandato, a gente tinha os cameramen aqui, o pessoal segurando câmera, né, para um lado e para o outro. Hoje tem os robôs. Tem economia de recursos. A taquigrafia tinha que escrever no papel. Hoje tem tudo informatizado. Então, nós precisamos dar condições de trabalho para ser mais ágil para uma cidade de Caxias. Outra coisa, vereador, que eu acho que a gente tem que... E o senhor, enquanto presidente, é um homem de coragem, que a gente tem que ver a questão dos estagiários aqui na Câmara. É uma coisa que a maioria dos gabinetes dos vereadores, todo mundo se sente desconfortável de ter um estagiário. E eu fui estagiário da Câmara, mas daí tu pega... Um estagiário fica um mês aqui, pega e sai, pega e sai, pega e sai. Então, a senhora, infelizmente, os coitados têm uma perspectiva aqui de vir aqui na Câmara e, às vezes, acabam, né, sendo desligados em um mês. Então, que nós possamos voltar a fazer do formato anterior para dar oportunidade para jovens, mas o formato que está hoje não funciona. Então, de repente, se a gente puder criar, né, o mesmo valor do estágio, do estagiário, criar um cargo, né, em forma de CC para cada gabinete a mais, seria interessante também isso. Tem que ser corajoso. Mas eu comungo de uma ideia como essa, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Também já fui estagiário. Enfim, vamos conversar. A mesa diretora está aberta. Acho que podemos fazer uma reunião do Colégio de Líderes na próxima semana, porque temos mais temas, e tratar desse assunto. Só para... Já lhe concedo. Só para dar uma água na boca dos colegas vereadores... Uma das coisas que o sistema pode fazer, prestem atenção, nas reuniões virtuais, na reunião do Zoom, a inteligência artificial degrava a reunião e deixa os pontos e as demandas do que foi falado no final já em destaque para as pessoas que participaram da reunião. Vocês têm noção disso? Fazer uma reunião pelo Zoom, ele degrava, fica ali o resumo da reunião, e se lá naquela reunião eu, o vereador Lucas, fiquei responsável de fazer tais coisas... O chat, a inteligência artificial te avisa. Uma parte, vereador. Parece algo impensado para a nossa realidade, mas nós podemos adquirir. Eu vou precisar da ajuda de vocês no momento oportuno, né, para reforçar essa importância que não é dessa gestão, é da Câmara de Vereadores e vai ficar para nós e os próximos. E, aliás, nem a Câmara dos Deputados tem isso ainda. Então, vamos fazer de forma piloto. Vereador Pedro Rodrigues. Presidente, muito obrigado pela gentileza da parte. Queria também lhe dar os parabéns pela condução dos trabalhos de hoje e também, de modo geral, a forma que o senhor tem conduzido, né? Meus parabéns. E só queria fazer um pequeno adendo aqui, para não usar outros momentos de fala, só usar essa parte, para fazer um registro. Hoje eu vi aqui, infelizmente, presidente, entre os professores, alguns rostos, que ali, já que o senhor fez menção das redes sociais, nas redes sociais aqui da Câmara, onde é falado que é responsabilidade de quem coloca, de quem cuida, de quem deixa, de quem monitora. Pessoas, olha, eu já printei, porque vocês irem lá e tirar, vai estar printado, os comentários feitos em cima de onde eu fiz aquela fala de defesa, que eu era contra os pais ser multados em até 20 salários mínimos, por causa dessa obrigatoriedade da vacina, né, da Covid em específico. Aí, primeiro, que a notícia foi que eu era contra a vacina, já não foi colocado que era aquela específica. E aí, tudo aqueles comentários negativos, e como já foi feito menção outras vezes aqui de outros vereadores, eu acho justo que fosse pesos igual, né, o contraponto.
Então, seria isso. Mas, em especial, de parabenizar pela condução e pelo trabalho de todos os vereadores, que, modéstia à parte, assim, eu realmente admiro bastante. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Wagner Petrini, no momento oportuno, uma declaração de líder da bancada do PT. Obrigado, vereador presidente Lucas Carenhato. Bem rapidamente, não poderia também deixar de prestigiar, de valorizar o teu mandato, vereador. Tu vem se saindo muito bem, principalmente como presidente da casa, tratando todos de forma imparcial. A gente já teve alguns embates aqui com presença de pessoas defendendo A ou B, e o senhor vem fazendo um mandato à frente da presidência de forma que eu te digo que algumas pessoas até não acreditariam. Então, sinceramente, está de parabéns, evoluindo muito, um baita presidente, vai deixar sua marca. Mas também pela coragem, né? Não é só presidir e saber conduzir conforme o regimento, mas a coragem do senhor de avançar nas questões, como o próprio vereador Rafael Bueno falou aqui, eu também sou um defensor, na questão de qualificar o trabalho dos vereadores, os gabinetes, a estrutura, a questão da tecnologia. Nós precisamos evoluir como Câmara, segundo o maior parlamento do Estado, para que a gente consiga também atender a nossa comunidade da melhor forma. E quando vem alguns assuntos, por exemplo, esses dos estagiários que circulam nos corredores, que muitas vezes as ideologias acabam atrapalhando, porque tu não tem condições de chamar um estagiário com a ideologia própria do gabinete. Então, essa ideia do Rafael e de demais vereadores, da questão de evoluir no sentido de trocar ou de criar algum espaço com o próprio salário, a questão dos veículos também, isso é super importante e este vereador, eu como vice-presidente da casa, lhe apoio. Então, parabéns e continue fazendo essas evoluções que a casa precisa e tem meu apoio. Segue em declaração de líder o vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Juliano Valim. Presidente, vereador Lucas, também vou na linha dos demais colegas vereadores. Parabéns pelas conduções dos trabalhos, juntamente com essa mesa extremamente qualificada. Eu acho que nesses últimos anos, olha, teve aí o vereador D'Ambros, teve a vereadora Marisol, e olha, só tem a engrandecer essa sequência de bons mandatos, de bons trabalhos, e um grande exemplo foi hoje. Aqui extremamente lotado, os ânimos também angustiados, a equipe todos nervosos, e em momento algum deu para se perceber algo grotesco ou de tamanha grandeza, assim, inclusive de possíveis atritos. Então, assim, parabéns, continuem nesses avanços e só tenha prosperidade aí, que Deus sempre te ilumine. Amém. Obrigado, vereador Juliano. Agradeço a deferência dos colegas, é isso, né? Acho que é um exemplo que a gente tem que dar. Somos colegas de trabalho, convivemos aqui anos, né? Vamos vendo os filhos crescer, as famílias, a tristeza dos colegas também, porque isso faz parte. E acho que a gente precisa dar esse exemplo. Eu agradeço os meus colegas de mesa aqui pela parceria, né? E a todos os vereadores também, aos líderes, presidentes de comissão. Mas eu ia fazer o inverso, né? Mas, enfim, falar do tema que tomou grande parte da sessão. E eu até peço desculpas. No início, eu propus 1 minuto de silêncio e havia, por nervosismo, enfim, desconsiderado o colega servidor público da segurança pública, né? Mas, enfim, foi amplamente lembrado e destacado. Mas em falar da questão da educação, gente. E eu sou prof da rede, trabalhei lá na Zona Norte, não trabalhei no Fátima, trabalhei no Belo Horizonte, no Santa Fé, vários anos. E o que nós temos na realidade da escola é um conjunto de fatores que contribuem para que cheguemos até esse ponto, né? A presidente do sindicato, acho que várias pessoas falaram aqui, o próprio prefeito, não são decisões fáceis e saídas simples. Mas para falar do João Desorze, lá no Fátima Baixo, para quem não conhece, nos Braga, nós temos uma escola que já foi referência da Zona Norte. No passado, o João Desorze era uma escola em que todos queriam estudar. E não que não seja hoje. Mas a realidade, e acho, o vereador Bortola não tá aqui, mas eu sou parceiro no encaminhamento de que visitemos as escolas. Nós fomos provocados aqui pelo sindicato, pelos professores, e eu acho que essa provocação, na minha opinião, não é desrespeitosa, mas para que nós conhecemos as escolas.
A Comissão de Educação, o vereador Edson, pode promover essa visita, né? Tem agenda, são muitas escolas. Mas lá no João Desorze, nós tivemos uma escola que foi desmantelada durante algum tempo. Começou uma reforma, vereador Pedro, a turma, por conta antes de começar a reforma, porque tinha a possibilidade de interditar. A escola não estava interditada, havia esse prenúncio. Aí fizeram o quê? Mandaram um turno para o Desvio Risso e outro turno para o Evaristo de Antoni. Então a escola passou por uma desestrutura, sendo que no turno da manhã, aliás, no turno da tarde, lá no Desvio Risso, as matrículas foram para o Desvio Risso, foi uma confusão, a escola passou por um grande problema. Aí a empresa que ganhou a licitação abandonou a obra, voltou a turma, os alunos voltaram para lá sem ter acabado, sem sequer ter começado. Depois começou a obra, vereadora Daiane, a senhora conhece bem, com os alunos lá, enfim, uma confusão. Então, eu não estou dizendo, não estou justificando o fato da violência, mas eu estou dizendo que são problemas que contribuem. Vocês viram aí a feição dos professores. Nós temos professores sobrecarregados. E sobrecarregados, vereador Ramon Teles, muitas vezes porque aquilo que o professor precisa fazer, que é pensar no pedagógico, não sobra. Porque ele tem a planilha de aula para preencher, ele tem o planejamento trimestral, ele tem os planejamentos específicos dos alunos com os alunos de AEE, estou falando do prof. regente, prova, etc, etc, etc. Então, há uma sobrecarga de trabalho pela burocracia que muitas vezes impede que esse professor, ou sobrecarrega, porque se falou em 20 horas aula, mas a maioria dos colegas que estão aí trabalham 60 horas aulas. 60 horas. 40 no município, 20 no estado ou na rede privada. Então, são fatores complexos. Me permite uma parte, vereador? Já lhe concedo. Temos a desestrutura familiar, que é um outro problema. E mais. E isso é para nós refletirmos. Dizia aqui o prefeito Adiló, me dizia, o delegado Cavalheiro me dizia, muitas vezes tu está na escola como professor e o pai chega para ti e diz assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho, professora, diretora, coordenador, resolve o meu. Você tem noção? Essa é a realidade. Aí, quando a gente pensa na intersetorialidade, na transversalidade, vereadora Andressa, a senhora que é assistente social do serviço público, esse estudante que está lá no Angelina, no João Desorze, no Giuseppe, no São Vítor, no Vila Lobos, ou em qualquer escola da nossa cidade, especialmente as municipais, ele não consegue acesso ao UBS, ele falta, a escola fez o FICAI, o conselho tutelar que está sobrecarregado não consegue verificar o que está acontecendo, não tem atendimento no CRAS, tem essa família desestruturada, mas amanhã às 7h30 a escola vai estar aberta. Não vai ter a coisa... Às vezes na UBS falta o médico e as pessoas vão para casa. Na escola não tem faltou o professor. Essa criança vai chegar às 7h30 e vai sair meio-dia. E diga-se de passagem, na nossa rede, a gente quando pensa na rede estadual que faltam professores, na nossa rede não faltam professores. Em que pese todos os problemas. Mas todas as nossas escolas municipais têm o quadro completo. E nós vamos atender. Só que a gente atende aqueles 300, 400, 800, temos escola com quase 1.000 alunos municipais, com todos esses problemas. E que esses colegas professores vão ter que enfrentar e vão ter que dar conta naquelas 4 horas. Só que muitos desses problemas advêm de outras políticas e de outras secretarias. E muitas vezes não há diálogo. Então, o que eu queria deixar, antes de passar a parte, para concluir minha fala, é de que nós precisamos olhar com atenção. Esse não é um ato isolado. A Thaís, e eu tive lá e me arrepio, a vereadora Daiane estava lá, o vereador Edson estava lá. Um quadro de guerra, os professores, e eu me vi em tantos dias da minha vida entrando às 7h30, às 13h30, às 19h30 em sala de aula, universidade, a prof estava no quadro. E os guris chegaram com a professora, como o prefeito disse, que a pior coisa, né? Ela foi tacar de costa, uma prof, uma mulher de língua inglesa, ou seja, uma disciplina, um componente curricular tem 1 aula por semana, e poderia ter sido morta, não foi por muito pouco.
Então, é uma reflexão complexa, as saídas não são fáceis, mas que passam também pelo que os professores bradaram. Precisamos valorizar, precisamos ouvir. Concluo aqui falando da saúde mental. As pessoas adoecem. Nós estamos numa profissão de adoecimento da saúde mental. E eu falo isso aqui com muita tranquilidade. A política é um espaço de adoecimento da nossa saúde mental, dos nossos servidores, da nossa família. E a educação também é. Então, precisamos de atenção. Essa casa, eu, quanto presidente, me coloco à disposição. Agradeço a vênia de vocês por termos aberto a sessão hoje, porque era fundamental. Sua parte, vereador Ramon. Vereador Lucas, aqui parafraseando o vereador Wagner Petrini, o senhor está saindo um verdadeiro democrata. Parabéns. Eu compadeço com o senhor e falo que nas escolas os professores sofrem muito. E não é só naquelas 20 horas, que nas 20 horas eles estão na escola. Fora isso, tem que corrigir prova, tem que organizar a aula. Então, às vezes, é bom escutar. Esse é o político, é aquele que escuta o problema e depois busca uma solução. Então, nós, como Câmara de Vereadores, nós temos que apresentar soluções para que esses professores possam dar o seu melhor com segurança. Obrigado, vereador Ramon. E concluo a minha fala fazendo a deferência. A gestão municipal estava aqui, acho que era esse o momento que esperava, não adiantava estar a Câmara cheia. Então, ao contrário do que aconteceu na questão do esporte e lazer, né, veio aqui, a gente pode divergir da fala. E aí a nossa função é mesmo essa, mas vieram aqui, ouviram e a gente aguarda os encaminhamentos. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 104, prorrogação da sessão até o fim dos trabalhos. Em votação, solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Rafael vota sim. Vereador Cristiano Becker vota sim. Voto sim, nobre presidente. Vereador Juliano vota sim. Vereador Fantinel vota sim. Vereador Voto sim, presidente. Vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Andressa Malman vota sim. senhor presidente. Vereador Andressa Marques vota sim. Vereadora Daiane Melo vota sim. Voto sim também, presidente. Vereador Aldonei vota sim. Vereador Cláudio vota sim. Vereador Bortola vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A solicitação de prorrogação da sessão foi aprovada por unanimidade, com representação do vereador Eloy Frisso, atestado da vereadora Rose Frigeri e ausência dos vereadores Daniel Santos, Edson da Rosa, Estela Balardim e Marisol Santos. Seguimos no grande expediente com a palavra a vereadora Sandra Boneto. Eu troco o grande expediente com o vereador Rafael Bueno. Segue na tribuna o campeão de grande expediente da 18ª legislatura, vereador... Não, estou falando da passada, né? Rafael Malcorra Bueno. Peço uma declaração de líder para a bancada do PCdoB, senhor presidente. Obrigado, vereadora Sandra. Bom, colegas, ontem, 1º de abril, né, popularmente dito como o Dia da Mentira. E ontem foi um dia trágico na nossa cidade de Caxias do Sul para a segurança pública e para a educação. E eu gostaria realmente que esse dia não fosse uma verdade, fosse realmente uma mentira, que não tivesse acontecido aqui na nossa cidade. Principalmente na área da educação e da segurança pública. Eu costumo dizer que os parlamentos, né, municipal, estadual e federal, a gente trata as consequências, só que a gente deveria de tratar as causas. É fácil, num momento como esse, qualquer gestor, no calor, né, de manifestações de professores, diretores, comunidade escolar, querer tratar as consequências. Vamos fazer isso, vamos ter que cobrar do deputado, temos que cobrar dos senadores, temos que cobrar dos pais. Mas, gente, nós temos várias instituições que estão falidas. Começa pela igreja, pela família, pelo um grupo de jovens. Não se tem mais instituições hoje que a gente possa ter aquele elo. E isso repercute desde a infância até quando esse adolescente vai para a sociedade. Eu quero dizer, colegas vereadores,
e me solidarizar à professora Thaís, que estava no seu momento de trabalho, cumprindo a sua obrigação. Quando ela foi covardemente esfaqueada pelas costas. E não tem defesa para um ato como esse. Não tem defesa. Quem defende uma situação como essa, ou leva para sua casa e deixa conviver com uma criança como essa, ou defende penas severas. Porque, colegas vereadores e comunidade, a professora estava lá no seu momento de lecionar o seu maior momento, que é poder compartilhar o seu conhecimento com os alunos, estava de costas e foi covardemente vítima. No início da aula. Tá? Premeditadamente. E segundo informações que esses estudantes ainda cortaram todos os circuitos de monitoramento para não gerar provas. E só quem faz isso, que não deram, o senhor vereador Cristiano, que é policial, não deram chance de legítima defesa para a professora. Premeditaram isso. São mini marginais. Tá? São mini marginais. Isso aqui são protótipos de marginais. E não tem como a gente defender e romantizar uma situação como essa. O sistema falha muito. Eu acho que a secretária ontem fez uma fala muito importante, que é a raiz do problema. Mas quando um professor chama os pais para falar, aquele pai avança no professor. E eu vou falar porque eu tenho exemplo dentro da minha casa, que semana passada a Isa quase foi espancada por 2 pais, que se não fosse a Marili Vergani, a tua tia, vereador Cláudio Libardi, tá? A Isa tinha apanhado de 2 pais, porque os pais queriam provas que a aluna, 5, 6 anos, estava fazendo isso com os colegas e com a comunidade escolar. E quase apanhou. Se não fosse a Marili Vergani, coordenadora pedagógica, ela se deu, a reunião acaba por aqui, deu. Aí, os professores, quando acionam a SMED, o senhor sabe, vereador Lucas, eu sou professor. Eu tenho minha experiência de estágios, né, minhas 3 licenciaturas, mas o senhor é concursado. Tem que preencher centenas, dezenas de papéis. E tem que provar, porque senão o professor, né, ele é excomungado. Ou como disse Silvana, ele acaba sendo removido, o professor do Cruzeiro leva ele trabalhar lá em Galópolis. Ou lá em Galópolis leva ele para Vila Cristina. Uma parte, vereador. Porque quem? Os pais sempre têm razão. Então, colegas vereadores, eu acho que a questão de família, eu defendo qualquer tipo de núcleo familiar. E como é que o formato de família. Eu tenho exemplo do lado da minha casa, uma situação onde 2 crianças, o pai foi assassinado, a mãe se sumiu pelo mundo, o outro pai da criança nunca vai ver a criança. E sabe, vereador Lucas, esse menino passou em primeiro lugar no Instituto Federal, graças também ao senhor, que o senhor fez o curso preparatório. E ele foi largado. Uma tia assumiu essa criança. Mas não tem carinho da família. Ele podia ser um marginal. Então não tem desculpas. Quantas pessoas... Minha mãe e muitos pais, talvez, nós, que somos uma legislatura jovem, contam. Porque tinha que tirar o chinelo, andar 3, 4... Aquelas histórias tristes que os pais contam. Minha mãe que tinha que botar no saquinho de açúcar. E hoje se tem tudo. Se tem tudo. E aí eu vi alguns vereadores fazendo uma cara feia. Algumas caras feias. Se dão bolsa de tudo. Tudo. É 300 tipos de bolsas. E eu sou a favor que se dê
para as pessoas em vulnerabilidade. Mas agora tem bolsa de tudo, e parece que é só direito para as crianças e para as famílias, e deveres não tem. Então os valores estão invertidos. Os valores na nossa sociedade estão totalmente invertidos. Hoje o policial não pode olhar atravessado para porque já começam a filmar, dizer que o policial gritou, que o policial surrou, que o policial espancou. Não pode o professor dar um grito ou dizer senta no teu lugar, porque já está... Então, colegas vereadores, comunidade, quantas Thaís nós vamos ter que ter esfaqueada numa sala de aula para ter uma mudança na nossa realidade? Seu à parte, vereador Iago. Vereador Fantinel. Vereador Rafael, eu queria parabenizar a fala do senhor. O senhor me contemplou 100%. Realmente é isso, né? É só direito, é só o que o senhor ouve dizer, é só direito. Nós aqui, vereadores, quando você anda na rua, você tem que cuidar muito o jeito que tu olha para alguém. Porque tu olha, se a pessoa achou que tu olhou de um jeito errado, te processa. Então, tu imagina dentro de uma sala de aula, né, um professor chamar a atenção de um aluno. Então, assim, se perderam tudo. E eu, sinceramente, respeito os colegas, cada um tem o seu pensamento, mas não existe outro jeito. O crime tem que baixar a idade. E eu não sou 16 anos, é 14 anos. Para aí resolve o problema. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Sandra. Vereador Rafael, eu sou da época em que a gente precisava obedecer os professores em sala de aula. Se a gente não obedecesse, os nossos pais davam alguma punição para a gente. Então, a gente obedecia muito mais o professor do que, propriamente dito, o pai e a mãe, né? Hoje de manhã, eu recebi aqui de um professor a seguinte mensagem: o que a educação precisa? Precisa de mais escolas, menos estudantes por turma, porque é impossível alfabetizar 25, 27 estudantes e muitos com algumas necessidades especiais. A educação precisa de assistente social na escola, a educação precisa de psicólogos na escola, a educação precisa de profissional valorizado, a educação precisa de atendimentos de pediatra, neurologista, psiquiatria infantil aconteçam. A escola está sozinha no bairro. E também eu acredito que a gente precisa pensar no contraturno. E, por isso, eu levanto a bandeira do Financiarte, cultura no contraturno. Fiesporte, esporte no contraturno. Só assim a gente tira esses adolescentes, esses jovens, essas crianças da rua e faz eles aprenderem alguma coisa a mais. Então, esse é o meu pedido, que a gente pense em cultura, em esporte, porque cultura e esporte também é educação. Muito obrigada, vereador Rafael. Obrigado, vereadora Sandra. Declaração de líder da bancada vereador do PDT, Iago. vereador Rafael. Obrigado pelo espaço. Em algumas audiências públicas, reunião de comissão de segurança, eu acho que a gente vem fazendo uma meia-culpa aqui, a gente falta muito de não valorizar os profissionais lá da fase. Conheço o pessoal lá, estive visitando recentemente, já fui lá mais de uma vez, e gostaria de trazer um número aqui, que por conta de uma reforma, vereador Rafael, eles estão só com 20 agora menores lá. Mas logo vai acabar a reforma ali, porque não podia estar superlotado e vai voltar para 40. E um número interessante, vereador Fantinel, desses 20, só 2 lá dentro não tem homicídio ou tentativa de homicídio, tá? Então, a gente sabe que as facções, como os Bala na Cara, os Mano, adoram recrutar essa galera mais nova, né? Porque sabe que a pena é mínima, fazem um trabalho barato e logo estão na rua de novo. Ou, no hype, aí, a gurizada mais nova que gosta de aparecer ou ter o nome nos jornais, vai chegar para o delegado Cavalheiro lá e vai sim assumir com maior orgulho a tentativa de homicídio numa professora. Enquanto a gente não mudar e não trazer números como o Nayib Bukele lá em El Salvador,
nada vai mudar. Então, eu gostaria de fazer aqui, mais uma vez, uma saudação aos mais de 60 agentes socioeducativos que se viram nos 30, fazem 4 plantões lá e trabalham sem parar para deixar a unidade que há muito tempo não tem motim ou algum problema ou tentativa de morte lá dentro, como havia em anos anteriores. Então, aqui fica meu agradecimento a esses servidores que se viram nos 30 lá. E, às vezes, são esquecidos porque estão atuando mais nos bastidores, né? Então, muito obrigado. Seria isso. Obrigado, vereador. A gente tem que compreender que existe no nosso país, como em todos os países, vulnerabilidade social, pobreza, uma série de fatores que determinam realmente o que impede o desenvolvimento no contexto de muitos estudantes, que muitos vão para comer uma vez por dia. Agora, quando um professor, na sua legitimidade, tem que provar para uma SMED, para todo um setor, que ele está errado por reprovar um aluno que está no 6º ano, não sabe ler, não sabe escrever, né? Que tem um prato de comida todo dia na escola, né? Que recebe 30, 40 tipos de auxílios. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estudei no Madrimilda e parcelas de bolsa na minha escola. E um dia, eu tirava notas boas, mas eu queria sempre... Um dia eu fiz uma competição com a minha mãe, eu disse, lá era I, S, B e MB. E um dia eu fiz uma competição com a minha mãe, eu disse assim, mãe, no meu último bimestre eu vou tirar tudo MB, o que tu vai me dar em troca? Assim, eu vou subir num poste, bem assim. E eu fiz essa competição com a minha mãe. Mas eu me esforcei tanto, eu passava todo dia naquela igreja de Lourdes ali, pedia para Nossa Senhora me abençoar. Não sei se me ajudou, mas consegui tudo MB no boletim. E eu cheguei em casa para minha mãe, agora tu vai subir num poste. Sabe o que ela me disse? Tu não faz mais que a tua obrigação. Tu não faz mais que a tua obrigação de estudar. E é verdade. Então, colegas vereadores e comunidade, as crianças e adolescentes não fazem mais que a obrigação de estudar. Porque tem todos os incentivos, municipais, estaduais, federais, é bolsa de tudo. Uma parte, vereador. Tá? Agora, a gente não pode passar um pano em mini psicopatas que estão na nossa sociedade. A gente tem que endurecer as leis. Olha o que o policial falou aqui, o delegado. Vão ficar 3 meses só e deu. Quem que vai querer ser professor dessas pessoas? O guri está com 15 anos e está no 7º ano. Com 15 anos já tinha que estar quase terminando o ensino médio. É? Então, os nossos valores estão invertidos. E eu quero ir numa fala, e já lhe concedo a parte, vereador Daiane, na questão dos professores. Os professores estão trabalhando doentes na nossa rede. Os professores, e aqui eu quero me reportar à secretária de governo, Grégora Fortuna, secretária de Recursos Humanos, e a junta médica, que é fácil ficar sentado e emitindo laudos médicos da junta médica, da biometria. E eu quero que repasse a minha fala para eles. É muito fácil ficar no ar-condicionado, no chá e no café, os médicos da biometria. Agora, os professores têm que provar que estão de LTS, porque não podem ficar em licença médica por questão de psiquiatra, depressão. Eles têm que provar. De tudo quanto é jeito, mesmo comprando medicamento, mesmo tendo receitas de psicólogos, de psiquiatras, eles não conseguem. Então, os nossos professores estão trabalhando doentes na nossa cidade. O índice de suicídio tem aumentado dos professores. Vão lá no Paulo Guedes. Vão lá no Paulo Guedes. Vamos fazer um desafio. Vão lá no Paulo Guedes, lá em cima. Um dia eu fui lá e uma pessoa toda medicada, assim, uma mulher. Oi, Rafael, tudo bem? Ah, se não te lembra de mim, eu fui tua professora no estágio. Eu disse, sério? Eu disse, mas aqui todos nós somos professoras. Todas dopadas de medicamentos. Então, isso é um sinal de alerta. Aí nós temos 4.000 crianças. 4.000 crianças aguardando consulta com os psicólogos e psiquiatras na nossa cidade. 4.000 crianças. Será que esses adolescentes aí, ou crianças, não estavam na lista também?
Quantos requerimentos os professores enviaram para a SMED falando do comportamento desses alunos? E o que foi feito? Ou os pais gritaram mais alto e não fizeram nada? Quem poderia fazer? O sistema falhou. Agora nós estamos trabalhando as consequências. Mas as causas se esquecem. Escola para Pais. Foi inventado esse programa do governo Alceu Barbosa Velho, enquanto prefeito. Mas os pais vão fazer o quê? Vão lá botar o dedo na cara dos professores, dos diretores? Não adianta. Os valores estão invertidos, colegas vereadores, colegas vereadoras. O pai chega em casa, ao invés de perguntar para o filho como é que foi o dia na escola, ele vai tomar sua cerveja, tomar seu chimarrão e assistir o futebol. A mãe, de vez de dar um abraço no filho, vai assistir a novela das 9 e fazer seus serviços de casa. Aí a criança fica trancada num quarto, mexendo no celular, no computador, e aqueles amigos fazem todos aqueles convites que depois só o sistema penal vai tentar punir. Entram para a drogadição, para a marginalidade. E os recursos que a gente tem enquanto poder público não funcionam. Que são as causas. Que são as causas. E nós falamos ontem na sessão. Se aquela criança que está com o tempo ocioso no contraturno escolar não tiver esporte, não derem recurso para o FIESporte, para aquelas crianças não ficarem na rua, para aquela criança ter momento de cultura, poder fazer um teatro, poder participar de uma oficina cultural, alguém vai dar aquele tempo que aquela criança está ociosa. Por isso que nós temos que garantir, colegas vereadores, comunidade. Não adianta só reduzir a maioridade penal, daqui a pouco vai estar no ventre da mãe, tu vai estar reduzindo a maioridade penal. Nós temos que garantir escolas para essas crianças. Hoje tem 3.000 crianças de educação infantil aguardando vaga. Mães que deixam de trabalhar. São famílias que deixam de gerar renda. Nós temos crianças que moram em frente à escola, têm que atravessar Caxias do Sul para conseguir estudar. Mães que têm 3 filhos, têm que deixar um em cada escola. Dinheiro que poderia ser esse para pagar um curso para o seu filho. Nós temos na nossa sociedade crianças, adolescentes, que poderiam receber incentivos e projetos culturais, esportivos, tem que trabalhar de empacotador de supermercado porque não tem recursos para sustentar uma família. Então, nós estamos aqui tratando as consequências e as causas não. Por isso que eu defendo escola de turno integral para todas as crianças e adolescentes. Por que quem estuda em particular tem esse direito e em escola pública não tem? Então é muito fácil a gente jogar a responsabilidade para o governo federal, Congresso Nacional, se a gente não garantiu esporte, cultura, contraturno escolar para as nossas crianças aqui na cidade. Presidente, eu encerro minha fala. Triste. Sou professor que nem o senhor, mas eu quero dizer o seguinte, presidente. É lamentável, e aqui esses dados aqui que a gente tem que debater, que quando eu falo em consequência, mas as causas, 4.000 crianças aguardando vagas, 3 anos e meio uma consulta de neurologista. Os professores estão doentes. São as nossas crianças que estão sem monitores numa escola. Então está um caos hoje trabalhar na rede de educação de Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Só reforçando a proposta do vereador Bortola aqui, nós vamos organizar, então, minimamente um roteiro e um cronograma de visita nas escolas. Então, vamos repassar no grupo dos vereadores e são muitas, não vamos conseguir fazer todas, mas acho que por roteiro a gente pode tentar fazer e os vereadores ou as suas assessorias que puderem participar, acho que vai ao encontro do que nós somos demandado e da necessidade. Com a palavra, a vereadora Daiane Melo.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste através da TV Câmara. Primeiramente, já fiz nas redes sociais, mas também, né, a nossa solidariedade a todos os familiares e também o pessoal da Brigada Militar aí, do nosso soldado Lucas Alexandrino Nazário da Silva, a nossa solidariedade e também a professora Thaís de Oliveira, né, de lá do João Desorze e toda a comunidade escolar. Meu tema hoje seria a questão que estamos no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, dia de a gente divulgar ações, de falar sobre o tema, e a gente tem uma programação muito completa hoje no seminário, logo à tarde, a partir das 14 horas nessa casa, uma atividade construída na Frente Parlamentar do Autismo, presidida pelo vereador Bortola, né, e secretariada por mim, mas uma ação bem construtiva, feito por várias mãos, né, em conjunto, esse seminário com advogados, com psicólogos, com vários profissionais da área, para falar sobre a questão do autismo, das 2 da tarde até as 8 da noite, das 14 às 20 horas. Então, esse seminário alusivo aí ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E meu tema, por ter grande expediente, eu iria falar da questão do CINED, do CEMAP, aí ainda que faltam diversas coisas, mas eu vou ter que pular esse tema pelo que aconteceu ontem na nossa cidade, né? Não tenho como subir nessa tribuna hoje e falar sobre outro tema, a não ser a questão do golpe na educação, né? E para que outras ações ocorram, querendo ou não, a gente tem que falar, sim, sobre esse assunto. Eu subo hoje aqui nessa tribuna com o coração apertado, me arrepiei várias vezes com diversas falas, né, desde ontem na nossa cidade, e com uma responsabilidade, né, em cima dos nossos ombros, por ter uma das minhas bandeiras como a questão da educação, né? Eu, desde o período que eu me coloquei à disposição para concorrer a vereadora, eu falei que as minhas bandeiras seriam saúde, educação e inclusão. Então, a educação a gente precisa falar em todos os momentos, mas com o que aconteceu ontem não podemos deixar passar despercebido, mesmo já tendo vários vereadores falado sobre o assunto. O dia de ontem, dia 1º de abril, como o vereador Rafael Bueno falou, jamais será esquecido por nós aqui em Caxias do Sul. A violência invadiu o espaço que deveria ser o mais sagrado para as nossas crianças e os nossos jovens, a escola. Na escola João Desorze, a professora de inglês foi brutalmente atacada. E aqui eu falo brutalmente atacada, como os vereadores falaram, pelas costas, né, no primeiro período de aula, e deixou toda a comunidade, não só da Zona Norte, onde a escola fica, mas toda a nossa cidade aí estarrecida. E essa não é uma ocorrência comum. Isso é um grito, um alerta, um limite sendo ultrapassado, né? Não podemos normalizar essa barbárie, dizer que é um fato isolado, né? Porque, inclusive, dito por alguns professores ontem na escola João Desorze, vários alunos já foram encontrados com facas dentro das mochilas, né? Então, a gente precisa discutir sobre esses assuntos. Felizmente, a professora foi socorrida, vai sair logo da questão, a Thaís, né? Mas a dor, o medo e o sentimento de insegurança vão abrigar aí todas as 82 escolas da rede municipal, a rede estadual, as próprias escolinhas, os professores, né? Porque realmente temos alguma coisa de errado aí que precisamos, nós como vereadores, discutir sobre esses assuntos e propor realmente ações que possam auxiliar, né? Não só esses professores, mas também toda a rede e a comunidade escolar. Eu tinha preparado alguma coisa muito próxima do que a vereadora Sandra trouxe, que a gente vai poder superar a questão de uma educação plena quando a gente tiver centros educativos em todos os nossos bairros. Quando tivermos, de repente, o turno contrário da escola, com esporte, lazer,
cultura, para a gente desenvolver realmente. Porque os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, se ficarem nas esquinas, eles só vão aprender o que não presta. Infelizmente, eles daí trabalhar não pode. Né? A dificuldade de fazer um jovem aprendiz é gigantesca. Para fazer um estágio nem se fala, né? A partir somente dos 16 anos. E a gente fica à mercê, então, do tráfico, da violência e de tudo isso nas nossas comunidades. Se a gente não pode colocar o pessoal trabalhar, não tem turno contrário da escola, ele vai fazer o quê? Ficar na televisão, ficar no videogame, ficar na tela do celular ou nas esquinas dos nossos bairros. E, infelizmente, e o que a gente tem nas nossas praças são pessoas para aliciar essas crianças e esses jovens desde muito cedo. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com isso. E uma questão que precisa ser discutida é a questão da saúde, né? Tudo precisa trabalhar junto, a saúde, a educação, a cultura, a educação. Por quê? Porque muitos problemas acontecem com essas crianças e jovens que a gente não consegue atendimento na rede de saúde. Vai uma pessoa aí conseguir um psicólogo infantil aí se tiver algum problema. A gente fala isso na questão da inclusão. As filas para neurologistas são gigantescas. Pessoas aguardando há 2 anos por um diagnóstico. E assim, né, sucessivamente. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com isso. Mas uma preocupação muito grande, trazida aí por muitas pessoas hoje na minha rede social, é a questão do chamamento dos guardas municipais. A gente precisa chamar urgentemente. E ontem, isso, aumentar a questão das patrulhas escolares, ter no mínimo uma em cada território. E hoje, infelizmente, claro que a gente tem toda a questão da comoção, mas eu acredito que a prefeitura ela tem que pensar numa resposta para dar para essa sociedade. Hoje, os ânimos estavam aflorados com toda a situação, todos os professores, mas a gente precisa, sim, de solução, de propostas objetivas e não coisas para se ganhar a eleição como aconteceu no período eleitoral. A gente precisa realmente de ações concretas, chamamento da Guarda Municipal, um fortalecimento aí da Secretaria da Segurança Pública. Infelizmente, a gente vê uma secretaria meio acuada. Os guardas até estavam lá ontem, mas a secretaria imposta, positiva ali, não estava. O secretário de Segurança não estava lá na escola, não passou pela escola. Então, a gente precisa, sim, de uma articulação de toda a Secretaria de Segurança do município. Apesar, ela fala, além de proteção, ontem desde que tinha acontecido essa barbárie na escola. Eu me dirigi para lá, o vereador presidente dessa casa, o vereador Lucas estava lá, o vereador Edson da Rosa também, o vice-prefeito foi, a secretária de Educação, mas a Secretaria de Segurança não estava. Então, a gente tem que alertar isso, a gente precisa de uma ação em conjunto para que a gente resolva os problemas das nossas escolas, sim. Seu à parte, vereador Iago. Vou roubar um pouquinho do tempo, bem rapidinho, desculpa. Só reiterar o que a vereadora falou aqui, concordo, e a gente conversou entre nós, né? Eu acho que a Secretaria de Segurança tem que ser mais proativa, como o delegado Cavalheiro foi, e não é uma delegacia que ele tem que cuidar, né? São diversas e diversos policiais civis, mas ele colocou como prioridade no dia dele e foi um dos primeiros a chegar lá, e eu elogiei no meu Instagram. Então, é o que a gente espera do secretário de Segurança também, ele tem que ser mais proativo, ele tem que patrulhar, ele tem que ir para a rua, conversar com o comerciante, ele tem que ir para as escolas, conversar com os professores, ele tem que sair do gabinete, é isso que a gente espera aqui, é o que a gente fala, mas quando a gente fala, parece que não nos ouvem. Aí vem uma tragédia, mas marcamos aí para o dia 16 de abril, salvo engano, depois eu confirmo, às 7h30 da noite, uma audiência pública aqui, convido todos os vereadores que nesse dia, sim, eles vão dar no papel, porque vale o que está escrito, como dizem, né, lá no Rio de Janeiro. Então, o que tiver no papel, eles vão cumprir. Chega de promessa, passa 20 dias, ninguém mais fala nada e vai ficar por assim. A gente sabe que já houve outras questões. Então, nessa audiência pública, a gente vai filmar, a gente vai fazer eles se comprometerem, vamos pedir as ações concretas que eles vão fazer para se comprometer e não ocorrer mais isso de novo. Obrigada, vereador Iago. E falando exatamente da questão que passa, esquece,
né? É o que aconteceu há 2 anos atrás, que aconteceu o ataque em escola, todo mundo se mobilizou, 1.001 propostas, mas depois passa batido. A vereadora Rose Frigieri trouxe isso na outra semana. E para problemas complexos, que nem diz o vereador Libardi, temos situações que precisam ser complexas, mas precisamos se mexer. E eu acho que isso que está faltando. Então eu peço encarecidamente para a Secretaria de Segurança, para o prefeito municipal que representa essa cidade, fazer o chamamento dos guardas municipais para o aumento do patrulhamento das escolas. Precisamos disso urgentemente na nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Daiane. Com a palavra, vereadora Andressa Marques, bancada do PCdoB. Declaração de líder do Progressistas, presidente. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas. Sua parte, vereador Libardi. Muito obrigado pela gentileza. Queria tratar do que ocorreu aqui anteriormente. Primeiro, parabenizar o presidente Lucas pela condução dos trabalhos e a toda a mesa diretora. Obviamente, nós aqui divergimos de saídas, mas todo mundo tem a mesma compreensão do que aconteceu ontem. Foi algo extremamente grave. E foi algo extremamente grave que, infelizmente, tem se repetido nas escolas do Brasil, nas escolas do mundo, nas escolas de Caxias, chegou nesse último período. Queria trazer alguns dados, antes da senhora falar, que 8 em cada 10 professores relatam que já sofreram algum tipo de violência dentro da escola ou já presenciaram algum tipo de violência na escola. E esses números apontam que 48% é violência verbal, como a gente ouviu relatos de outros vereadores. 20% alega que sofreram algum tipo de assédio moral e 16% relatam que presenciaram a ocorrência de bullying. Então, muitas vezes nós tratamos como prioridade, dentro das escolas, o combate a bullying, enquanto a agressão verbal aos professores é 3 vezes maior do que propriamente o bullying, que nós temos diversas campanhas. Eu sou de uma família de professores, 3 tias minhas são professoras da rede municipal, uma, inclusive, estava aqui hoje pela manhã, e eu vivi ouvindo relatos de como era a educação no município nos anos 80. Quando a minha tia Mabel Ecker passou no concurso, Lucas, ela foi transferida para o Barros Pimentel. Não tinha banheiro na escola. Quando ela foi nomeada na 2ª matrícula, foi para o Sebastopol. Ela chegou lá para lecionar, não tinha gente que falava português. E ela tinha que alfabetizar as crianças. Todos falavam alemão. Então, essa é a realidade que os professores encontram. E uma perseguição e uma parcela significativa devido à desinformação com o trabalho que desenvolvem. Minha tia lecionou muito tempo na Felipe Camarão, lá em São João da Quarta Légua, e não tinha merendeira. E os alunos recebiam a merenda, minha tia era professora e preparava a merenda, e quando preparava a merenda, especificamente alguns alunos, sofriam de desnutrição, falta de ferro. Então, minha tia pegava do dinheiro dela e comprava comida para os alunos. Comprava fígado para melhorar. E um dos alunos não gostava de comer fígado, sabe o que a mãe fez? Veio aqui na SMED e denunciou minha tia. Minha tia respondeu a um processo administrativo por cozinhar fígado para uma criança que não tinha ferro. E estava aqui hoje, minha tia. Porque ela tem medo de ir para a sala de aula, como os médicos têm medo de ir para a UPA. Então, eu não sou especialista em segurança pública, mas a gente tem que conversar de forma efetiva com uma saída comum e uma saída de competência do município. A gente não pode tentar legislar para fora, a gente tem divergência quanto à maioridade penal. É óbvio que a gente tem divergência. Agora, alguém aqui vai poder legislar? Infelizmente, ninguém vai poder legislar. Então, vamos tentar resolver o problema daqui. Eu sou parceiro, quero ouvir do vereador Alexandre Bortoluz, quero ouvir do vereador Iago, quero ouvir da Comissão de Segurança Pública alguma saída, junto da Comissão de Educação. Sou parceiro para ouvir, para apresentar saídas, nem tanto, porque eu não compreendo tanto de segurança pública. Mas a gente tem que encontrar uma saída junto do tenente Cristiano, porque não é possível que os professores tenham medo de ir para a sala de aula. Eles não pararam hoje porque aconteceu. Eles pararam porque eles estavam com medo de ir à escola. Muito obrigado. Obrigada, vereador Libardi, pelas contribuições, pelos dados que trouxe. E aí eu poderia citar, não tem como não falar sobre o assunto, sendo que toda a cidade foi tomada por isso. Nós amanhecemos, sim, de luto por esse motivo, também pelo nosso colega da Segurança Pública que vem a óbito trabalhando. Mas é importante que a gente discuta, vereadora Sandra, e gostei muito da sua fala, né? Justamente as alternativas. Quais são os caminhos consensuais que daqui a pouco a gente pode construir?
entendendo que vão ter divergências de opinião, mas consensos que a gente pode construir nessa pauta que é tão importante para a nossa sociedade, que é a educação, né? E nesse caso, a educação pública. Aí a senhora trouxe sobre a questão de nós ocuparmos as nossas crianças e adolescentes, né? Trabalharmos os jovens, as crianças, com atividades que, de fato, tragam coisas de valores, vereadora Daiane, porque hoje eu, como assistente social, vejo que sim, as famílias precisariam ser trabalhadas também. Precisaríamos ter serviços fortalecidos para trabalhar as famílias, não só quando os problemas acontecem, mas de forma preventiva, que acompanhassem as famílias, que orientasse, que dissesse o que é certo e o que é errado, por exemplo, porque para a gente isso é óbvio, mas para muita gente não é. Né? E aí, nós temos que nos perguntar, o porquê será que hoje ninguém quer ser professor no Brasil, vereador Lucas? Estive num serviço de convivência que, por coincidência, era ao lado da escola que aconteceu esse fato, Criança Feliz, na sexta-feira. Fui convidada pelas colegas assistentes sociais para conversar com as crianças e perguntei sobre as profissões que elas pensavam para o futuro. Pasmem, de 20 crianças e adolescentes, ninguém disse que queria ser professor ou professora. Há 20 anos atrás, quando eu era criança, muita gente falava que queria ser professor e professora, vereadora Aldonei. O que está acontecendo que as nossas crianças não sonham mais em ser professores no nosso país. E acredito que nós, o que é o nosso papel? E aí faço uma provocação para aquilo que a presidente do Sindserv falou, cada um com o seu papel. Vamos pensar o que nós podemos fazer para contribuir nessas questões. O que a nossa cidade precisa fazer, de fato, o que nós, como autoridades, nós somos autoridades para a população. Nós somos vereadores e vereadoras. Então, de nada adianta a gente prestar solidariedade à professora e quando os professores reivindicam pelos seus direitos, a gente chama de vagabundos e vagabundas, por exemplo. A gente diz que que professor não trabalha, porque a gente desconhece essa profissão. Nós dizemos que professores têm muito privilégios. Vejam isso, que professores que têm privilégios nesse país. Eu queria conhecer um aqui que me apresentassem, né, os professores. Então, eu poderia falar milhares de coisas aqui. Mas os professores que estavam aqui já nos disseram um monte de coisa. E acho que a maior manifestação de respeito e de solidariedade que nós podemos fazer é considerar o que eles estão nos falando. Dialogando com os professores aqui, me disseram que vão apresentar uma sugestão de protocolo para o município, vereador Lucas, propondo como agir em situações de violência dentro das escolas. Lembro aqui que nós temos um programa que foi criado lá em 2003, em proposição nessa casa, inclusive era por um vereador do nosso partido, mas na Assembleia Legislativa foi levado pela Maria Helena Sartori, que criavam os CIPAVs nas escolas, que é uma comissão que vai juntar estudantes, alunos, funcionários, pais, professores, com profissionais da segurança pública, vereador Bortola. Então, nós precisamos pensar em alternativas intersetoriais. Hoje a escola, ela trata de milhares de problemas, porque, como já disse o vereador Lucas aqui, toda criança vai para a escola. O primeiro lugar e o único lugar que todo mundo vai, com certeza, é a escola. Então, a escola acaba tendo que tratar, vereadora Juliana, e nós que somos assistentes sociais, nós sabemos disso, com todas as mazelas, as demandas. E aí, pense em um professor, uma professora, tendo que tratar com todas as demandas daquela criança. Por isso, e ontem, conversei com as assistentes sociais, elas buscaram, né, vieram falar comigo, que estiveram na escola, as colegas do psicossocial da SMED, sobre essa pauta de termos assistentes sociais e psicólogos nas escolas. É fundamental, é urgente, para que a gente possa tratar, para que seja um suporte para a direção, para que seja um suporte para os professores, para que seja um suporte para as famílias. Nós, como assistentes sociais, os psicólogos também, a gente trabalha com as famílias, a gente vai orientar e vai dizer. E aí eu concordo, né? Os valores estão invertidos na nossa sociedade. Porque quando uma família não consegue trabalhar com uma criança, com um adolescente, sobre respeito, por exemplo, é porque alguma coisa está errada. Mas se a família não consegue trabalhar isso, o Estado, de alguma forma, precisa chegar e dizer, tem que respeitar. Temos que colocar limites, para que as coisas não saiam como aconteceu ontem. E aí, infelizmente, nós não temos fórmula mágica, saída fácil, saída simples. Mas nós podemos valorizar, sim, a educação pública. Porque se nós dissemos que a educação pública ela tem que ser de qualidade, se o professor tem que ser valorizado, se nós precisamos ter educação de tempo integral, por exemplo, que o vereador Rafael Bueno falou aqui, e eu concordo, a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. E fico triste, vereador Libardi, quando eu ouço nosso prefeito vindo aqui
Esperava mais do prefeito, que ouvisse mais os professores. Veio e focou a sua fala numa pauta que nem uma pauta nossa. E aí, vereadores, eu como assistente social me sinto obrigada em dizer, sim, é claro que as pessoas que cometem um crime, um ato infracional como esse que foi cometido ontem, têm que ser punidos. Tem que ser a pena mais branda, sim. Nós precisamos responsabilizar as pessoas, e os jovens, inclusive, pelas suas infrações. Mas isso, a segurança pública, de forma mais punitiva, na minha concepção, deve entrar como consequência, na consequência do fato. E antes nós faremos o quê? O que nós faremos antes com as crianças e adolescentes? O que nós faremos antes com as famílias? Se prender, pura e simplesmente resolvesse, nós já teríamos resolvido os problemas da violência desse país. E qual país resolveu os seus problemas sociais e a violência somente com prisão? Eu queria que trouxessem experiências aqui para nós. Então, sim, aí aguardo os dados, vereador Iago, em um momento oportuno, porque agora a fala é dessa vereadora aqui. Para finalizar, senhor presidente, acho que nós temos que ter algumas questões que nós precisamos olhar. Então, eu trouxe aqui. Para concluir, vereador. Para concluir, precisamos ter assistente social e psicólogo nas escolas, precisamos trabalhar a lei do CIPAV, precisamos, sim, ter mais guardas municipais, concordo plenamente com o que foi dito aqui pela vereadora Daiane e pelos outros vereadores, para ter essa segurança efetiva no entorno das escolas, inclusive junto às escolas. Nós precisamos trabalhar firme, educação junto com segurança pública, porque nem só uma coisa, nem só outra vai resolver. Vão ser todas as políticas integradas que precisam dialogar para que a gente possa chegar em consensos e, de fato, ter uma educação de qualidade e, de fato, valorizar os professores, porque eu não tenho dúvida que os professores e professoras são a profissão mais importante que nós temos na nossa sociedade. Eles precisam ser respeitados. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Caleb, do Progressistas, da tribuna. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares que ainda permanecem aqui no plenário, a toda a comunidade caxiense que nos assiste. Peço sua parte, vereador. Em momento oportuno, já lhe passo. Toda a sociedade caxiense que nos assiste e acompanha, e, obviamente, o que nos traz à tribuna e esta casa nesta manhã são fatos tristes, né? E já reforço aqui a minha solidariedade com o soldado Nazário, que tombou em combate na tarde de ontem, né? Final da tarde de ontem, também da mesma forma com a professora Thaís Oliveira, lá da Escola João Desorze, por todo o fato acontecido, né, do esfaqueamento que sofreu enquanto ministrava aula, e isso nos sensibiliza, presidente, uma vez que o assunto levanta diversos debates, né? Nós temos muitas coisas que poderiam ser ponderadas aqui, 10 minutos é tempo insuficiente, mas eu quero apenas pontuar algumas coisas aqui que a gente ouviu durante esta manhã pelo Sindicerv, pelos professores, pela dona Silvana, pelos vereadores que já se manifestaram aqui antes de mim, e reforçar, são várias frentes de atuação. Nós falamos de deficiência, no que diz respeito à vulnerabilidade social de crianças e adolescentes. Nós falamos de uma terceirização da educação, que ela começa em casa, e isso é entregue muitas vezes para a escola, e eu sou totalmente contrário a isso. Eu penso que a educação começa em casa, né? O direito à escola, à educação, é o direito de todos, responsabilidade de todos, e isso deve ser uma responsabilidade compartilhada. Ainda nesse sentido, vereador Pedro Rodrigues, também eu penso que nós temos na nossa sociedade instalado uma bandidolatria, uma romantização do crime. Inclusive, tem um livro escrito pelo doutor Fernando de Souza Ferreira, que já foi assessor desta casa, assessor do meu colega, inclusive de bancada, vereador Bortola, e o doutor Fernando tem um livro chamado A Ordem Subversiva, onde ele fala sobre as desventuras jurídicas e o descrédito que existe hoje na política criminal do nosso país, onde a impunidade está reinando, onde, como já foi dito aqui nesta manhã muito bem, não se tem mais uma penalização à altura, se sabe que é preso em flagrante, dali algumas horas é solto, sai antes da vítima, e toda essa romantização que acontece na sociedade tem nos levado a essa situação. Nós precisamos falar também sobre o fato de que a verdadeira vítima não é o infrator. A verdadeira vítima é a sociedade que está à mercê de um infrator, que na verdade é criminoso, né? A tipificação do ECA é infrator, mas o ato é crime. É um ato infracionário no aspecto meramente legal, vereador Iago, mas na prática é um crime. Quem sofre uma faca, não importa se está sofrendo uma criança de 12, 13, 14, 15 anos ou se é um homem de 30 anos. A lesão, o corte é o mesmo. E mais uma coisa, aí eu vou entrar no aspecto político aqui, eu não vou deixar passar isso. Hoje nós temos sentado na presidência da República alguém que disse
que não se pode mais admitir alguém ser preso, ser rechaçado porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Isso é um desdobramento. O que acontece lá na União vai refletir no Estado, vai refletir aqui na cidade. Então, não adianta dizer que nós não temos competência para legislar, mas a gente tem que fazer a provocação a partir daqui. Ou a gente é segundo o parlamento do Estado, ou a gente não é. Fecha as portas da casa, vão embora, vão almoçar, porque já passou do meio-dia, inclusive, né? Já é mais de meia hora, e está tudo certo. Nós estamos em uma sociedade que romantiza o crime. Existe vantagem em cometer crime hoje na sociedade. E justamente, eu acho que o delegado vem aqui, deu a sua palavra, secretário de Educação, prefeito, a gente precisa provocar o debate e sim, essa casa não pode se furtar com relação a este tema. Então, eu deixo aqui apenas isso registrado e nos próximos dias nós teremos também uma provocação já com demais parlamentares aqui que vão estar junto aí em uma moção que nós teremos em breve aqui também nesta casa. Pulando de assunto, senhor presidente, quero trazer uma boa notícia também com relação ao FIESPORT. Graças à nossa reunião de ontem, nós convocamos uma reunião, convidamos o senhor Murai, representando os proponentes do FIESPORT, também a senhora Ana Cláudia Schen, que é a presidente do Conselho Municipal de Desporto. Estavam presentes na reunião também a vereadora Daiane Mello, o vereador Wagner Petrini, vice-líder do governo. Estavam também representados pelos assessores vereadora Marisol e também a vereadora Rose Frigieri também estava representada pelo seu assessor. Pois bem, depois dessa reunião, o vice-líder de governo e o líder de governo, o vereador Daniel Santos, levaram a solicitação da comissão e também dos proponentes que ali estavam ao conhecimento do prefeito, que voltou atrás em um aspecto e ainda vai ser avaliado. Amanhã nós teremos, possivelmente, vereador Petrini, uma reunião novamente com o prefeito para decidir, então, e repassar a informação com relação à questão do FIESPORT. É um avanço significativo, nossa demanda, vereadora Dani, foi ouvida, nossa reivindicação foi ouvida, e a gente agradece a sensibilidade do Executivo em também tomar essa decisão, tomar essa atitude com relação a isso. E, por fim, e acho que talvez seja tão importante quanto já a primeira pauta, eu quero pedir uma salva de palmas aos colegas vereadores, porque agora, 11h43 da manhã, matéria de GZH, Eduardo Leite desiste de comprar o avião a jato para o estado do Rio Grande do Sul. Acho que vale uma salva de palmas, né? Desistiu de comprar o avião a jato. Por que ele desistiu? O vereador disse agora há pouco, ele gravou um vídeo ali com o seu telefone e ele disse assim, fez aquela carinha assim, o debate sobre o bom uso do dinheiro público é legítimo, mas precisa ser feito com responsabilidade, com base na verdade. No entanto, uma vez que esse tema foi contaminado pelos argumentos viciados e equivocados que foram trazidos na política e na imprensa, estou demandando que encerre o processo de compra da aeronave. Disse o governador que essa aeronave não iria beneficiar ele, porque ela ia levar 2 anos para chegar. E ele só tem mais 1 ano e 8 meses de governo. Em contrapartida, alguém já disse que, embora o avião fosse usado, chegaria em 6 meses. Então, em 2026, já estava dando para ir para São Paulo e Brasília de avião. E aí foi dito que a justificativa, vereador Iago, para que o avião viesse era para salvar vidas. Só que como que ia salvar vidas? Com o FUNRIGS, o Fundo do Plano Rio Grande do Sul para a reconstrução do Rio Grande. Então, foi feito um imbróglio jurídico ali para usar o FUNRIGS, para colocar na compra de um jato, e a justificativa era o quê? Socorrer pessoas. Só que aí, senhor governador Eduardo Leite, eu quero lhe dar uma boa notícia. Eu fiz o papel de seu assessor e eu fui atrás de um projeto que já acontece em Santa Catarina, no Paraná. Veja só, onde que está dando certo o governo. Santa Catarina e Paraná. O projeto é da empresa LSU, Transporte Aeromédico. O que eles fazem, governador? Eles não vendem aeronave, eles alugam. Porque quando a gente compra uma aeronave, a gente tem taxa de licença, taxa de voo, a gente tem querosene, tem uma série de burocracias. E quando a gente aluga, a gente coloca na ponta do lápis e descobre que se torna mais barato e você pode cobrar, porque está fazendo um aluguel. Abre um processo de concessão, processo licitatório, aí vem toda a questão jurídica, e a gente pode pensar em contemplar o Rio Grande do Sul em macros regiões e colocar aeronaves de asa fixa, pode colocar aeronaves de asa rotativa, helicópteros, enfim. Então, nós conseguimos encontrar uma solução, senhor Eduardo Leite. Eu quero parabenizar o governador, e aqui sem demagogia e sem segundas intenções com relação a descredibilizar ele. Eu quero parabenizar ele por ter ordenado que retirasse isso, porque ele percebeu este equívoco, para dizer o mínimo, que estava fazendo com relação a essa compra dessa aeronave usada para o estado do Rio Grande do Sul, com a justificativa de salvar vidas no aspecto médico. Vereador Iago, sua parte. Tentar ser breve aqui.
Vamos lá, só citando os números ali de El Salvador, que a vereadora Andressa pediu um lugar, eu vou citar um lugar. Eu queria que aqui a gente não tivesse pacto federativo no Brasil, para a gente ter cada estado com sua lei, e aí as coisas iriam funcionar. Santa Catarina seria um exemplo, teria a menor taxa de homicídios, menor criminalidade, a gente saberia disso, e aí, na prática, as pessoas iriam ver qual estado é melhor. Como está acontecendo nos Estados Unidos, onde as pessoas estão saindo da Califórnia e se mandando para o Texas, onde os republicanos governam. Então, vamos lá. Bukele se reelegeu com 83,14%, 70 mil pessoas presas no primeiro ano, 2% da população carcerária está presa porque ele entende que não tem outra forma a não ser enjaular quem é de facção. De 38 a cada 100 mil habitantes, pulou para 7 a cada 100 mil ali as mortes violentas. 365 dias sem homicídio, tá? Então, são esses os dados. E também dizer ali que ele é uma pessoa que excluiu em torno de... É um presidente que excluiu em torno de 10 mil prefeituras, né? Então, ele vem reduzindo a máquina pública e aí o pessoal da esquerda não gosta muito dele porque vem dando certo e mostrando esses números. E aí eles alegam, é que ele fez isso, vereador Caleb, porque é um país pequeno. E no discurso da ONU ele diz, me dá um grande para ver o que eu faço. Então, as pessoas que duvidam ou querem viver uma utopia de ir contra a realidade... Eu notei hoje quando o prefeito Adiló, eu não sou muito de defender ele, acho que ele peca demais, falou da questão da idade dos vagabundos, aí, dos bandidos. O vereador Cláudio pirou o cabeção, né? Isso aí toca em vocês. Vocês não admitem, né? Vocês nadam contra a realidade. Não é possível, frase que o vereador Cláudio sempre diz. Ele pediu uma parte. Não é possível, ele gosta de dizer. E eu vou dizer, vereador Caleb, não é possível que há 30 anos a gente faz a mesma coisa e eles querem resultados diferentes. Se há 30 anos a gente está nesse lugar que a gente chegou, passando a mão na cabeça de vagabundo, eu adoro ali o Diego Pesce e o Leonardo Jardim, dois promotores que a gente fez questão de quando a gente teve a primeira vitória política nossa, vereador Caleb, que a gente tomou o DA lá na e FSG. ganhou lá na FSG o nosso DA. A gente fazia questão de deixar esse livro lá no DA de direito e a gente vendeu muito para a galera lá, indo na contramão. E ali eles mostram o que significa a palavra democídio, né? Que é o Estado que vem matando nós com o mesmo discursinho que eles vêm tocando, né? Tem uma teoria que eu gosto muito, que também é de um cara que estudou bastante, que é o J. Hamel, para significar o assassinato de qualquer povo ou indivíduo por seu governo. Então, essa é a teoria dele que ele usa, e os promotores se basearam para escrever esse discurso, esse livro, que é o que embasa o nosso discurso aqui e os números, né? Então, quem quiser pesquisar esse livro e ver como o país poderia dar certo, eu acho uma boa com esses dois excelentes promotores que escreveram baseado em casos que eles acompanharam nas suas vidas. Ainda nessa linha, vereador Iago, aproveitando e reforçar o que já foi dito por Vossa Excelência, vereador Bortola e a Comissão de Segurança, precisamos chamar os 70 guardas municipais que estão aprovados em concurso. É uma questão de urgência. Senhor prefeito, senhor secretário de Segurança, precisa se mexer, tem que chamar. Não adianta colocar nas costas da Brigada Militar. Estou concluindo, presidente. Apenas uma última fala. O vereador Capitão Ramon me disse algo muito interessante aqui nessa manhã. Disse, Caleb, não tem um policial militar aqui para protestar com relação à morte do soldado. Por quê? Porque a gente, infelizmente, se acostumou com o fato de policial militar falecer em combate, vereador Tenente Cristiano Becker. A gente acha que um juramento justifica a morte de alguém trabalhando. Alguém que sai de casa, deixa a esposa grávida e uma criança de 2 anos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Encerrado o grande expediente. 3h46, agradecendo a proteção de Deus, declarar encerrados os trabalhos da presente sessão.
Olá, estamos de volta. Você acaba de assistir a sessão de quarta-feira, uma sessão ordinária extensa, com temas muito importantes para a cidade, temas inclusive muito difíceis, né? O vereador Sandro Fantinel já está aqui ao meu lado. Ocupou agora o espaço do grande expediente no dia de hoje e o senhor falou sobre a questão da Lei da Cidadania. Lei de 92, tem mudança recente, que modifica, de fato, até algo que já era acostumado, né? As pessoas tinham facilidade para conseguir a cidadania italiana e essas mudanças mudam essa realidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, por favor. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. Não, é muito importante passar essa informação para a comunidade italiana, né? Que muitos reclamaram, muitos estão muito chateados, né? Por causa do decreto-lei do ministro Tajani, mas eu preciso dizer para vocês que o que estava acontecendo não podia mais continuar acontecendo, porque era terrível. A nossa cidadania ela estava sendo comercializada como um bem qualquer. Então, assim, estavam leiloando a cidadania italiana, ou seja, várias empresas, vários negócios, né, lucrando em cima do cidadão italiano, da cidadania italiana, da honra italiana, né, para ganhar dinheiro. Então, tipo aquele leilão, eu cobro menos, eu cobro mais, eu cobro tanto para te fazer a cidadania. E isso foi uma das partes erradas. A segunda parte errada, que eu concordo com o ministro Tajani, que é que muita gente, por ser descendente de italiano, que não acompanha a cultura italiana, que não sabe falar italiano, que nunca se preocupou sequer de saber dos seus antepassados, né? Que busca um passaporte italiano para quê? Para quê? Para ir para Miami, para ir para a Inglaterra, para ir para a França, enfim, para outros países passear. Por quê? Porque não precisa ter visto. Né? Passaporte italiano não precisa ter visto, mas não porque quer voltar para a pátria de origem, para trabalhar, para construir uma família, para construir uma vida, que era a intenção do rei Emanuele III de Savoia, quando ele criou a primeira lei, né? Onde ele disse, todo filho de italiano é sempre italiano, né? Desde que não tenha outra cidadania. Depois, em 92, mudaram, permitindo que tivesse uma outra cidadania, e virou um comércio. Então, assim, aqueles que querem realmente, que são aquelas pessoas que amam a Itália, que querem ter a cidadania e ficaram de fora, é muito simples. O dinheiro que você ia gastar com advogado, você vai para lá, você arruma um emprego lá, e 5 anos depois você vai ter a cidadania. Não tem problema nenhum, desde que você seja descendente direto de italianos. Então, eu só quis passar essa informação aí, que do jeito que estava, não tinha condições de continuar. A descendência direta agora muda justamente a questão das gerações, né? Justamente, antes ia muito para trás, até a 4ª, 5ª geração, né? Agora é pai e filho. No máximo o neto, né? Mas aí, para ter o neto ter o direito da cidadania, um dos 3 tem que ter vivido no mínimo 2 anos na Itália, né? E tem que ter cidadania italiana. Caso contrário, não pode mais adquirir. Importante dar uma informação, como eu falei na tribuna, que aqueles que já têm os processos já sendo finalizados, não muda nada, tá? Esses vai até o final, vão ter o passaporte, tudo direitinho. Isso vale para aqueles que estão iniciando o processo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Um bom dia, vereador. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigada. Agora a gente recebe a participação da vereadora Daiane Mello, que repercutiu o fato ocorrido na tarde de ontem com a professora Thaís Oliveira, da Escola Municipal João Desorze. Muito difícil essa situação, né, vereadora? A senhora, inclusive, falou sobre mais patrulhamento nas escolas, falou das políticas públicas nas regiões de vulnerabilidade social, que são importantes, porque um fato, quando a gente fala desse fato, a gente está falando de uma sociedade, a violência está na sociedade. Então, é mais complexo do que somente o fato em si, né? Bom dia. Bom dia a todo o pessoal da TV Câmara, né? A gente tinha a ideia de trazer a questão do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, que é hoje, dia 2 de abril, com a divulgação do nosso seminário de logo mais à tarde, mas a gente não podia deixar esse fato passar, porque a gente precisa cobrar do poder público as reais políticas públicas, principalmente para a área da educação, que a gente destaca como uma das nossas bandeiras desde o período eleitoral. Então, o que aconteceu com a professora ontem, a Thaís de Oliveira, lá na Escola João Desorze, não é um fato isolado que acontece, inclusive relatado por muitos professores que alunos vão com facas dentro de mochilas, né? Então, é um fato complexo e que a gente precisa, sim, de providências, principalmente da área da segurança pública, um chamamento urgente dos 70 guardas municipais. Por quê? Porque a gente precisa aumentar o patrulhamento nas nossas escolas. A gente tem uma patrulha escolar e a gente precisa de
de mais, no mínimo uma em cada região, como foi falado também pela manhã por outras pessoas na sessão e também por outros vereadores, né? A gente precisa, então, do chamamento urgente disso, mas também pensar em políticas públicas para as nossas crianças e jovens, que estão, sim, à mercê da vulnerabilidade social e da marginalidade. Por quê? Porque não se pode trabalhar 14 anos, não se pode, 12, 13, 14, não se pode trabalhar, mas pode, sim, ficar nas esquinas, né, à mercê de tudo isso. Então, a gente precisa, sim, de turno escolar, de turno contrário, a gente precisa de centros educativos nas comunidades, em todos os bairros da nossa cidade, para ter esses alunos aí passando pela questão do esporte, do lazer, da cultura e aprendendo coisas boas, né? Porque cabeça vazia é oficina do diabo, infelizmente. Então, a gente precisa, sim, e eu trouxe isso no meu grande expediente de hoje, mas, principalmente, a gente precisa de uma ação efetiva do Poder Executivo Municipal em questão da segurança pública, porque ela é Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. E a gente precisa que os órgãos de segurança do nosso município tenham a sensibilidade de chamar esses 70 guardas municipais, formarem equipes para patrulhamento escolar, porque senão outros casos virão por aí e a gente não pode que esse fato que aconteceu na escola João Desorze se replique nas nossas escolas. Precisamos ter segurança para os professores, para as equipes, mas também para os nossos alunos, para as nossas crianças e jovens que frequentam as escolas. Ótimo, muito obrigada, vereadora. Essa sessão realmente foi difícil hoje, né? Foi difícil. Eu me arrepiei por diversas vezes e é muito complexo a gente trazer esse assunto. A gente está... eu sou de lá da zona norte da cidade, do bairro Fátima Alta. O que aconteceu foi no Fátima Baixo. Então, quando chega muito próximo da gente, eu tenho filha também, então me sinto muito sensibilizada com essa situação. E ela não pode passar despercebido. Aconteceu, foi um fato, aconteceu. Precisamos que as autoridades policiais façam os desdobramentos, né? Porém, a gente precisa pensar enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto Câmara Legislativa, enquanto Poder Executivo para fazer os encaminhamentos aí necessários para que esses fatos não ocorram novamente. Ok. Muito obrigada, vereadora. Um bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gente, eu deixo o convite para que vocês acompanhem o resumo da sessão ordinária de hoje no nosso canal do YouTube, que logo mais ela vai ser postada, então, essa matéria, no canal do YouTube e na programação da TV Câmara Caxias. O canal é TV Câmara Caxias. É só buscar lá que vocês têm todo esse material para vocês acompanharem como foi amanhã aqui no Legislativo Caxiense. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia.